481. Detector de linhagem. A excitação se dissipou com a distância do salão de banquetes e os sons eram inaudíveis das masmorras do castelo. A luz fraca brilhava contra as paredes escuras e refletia inúmeras sombras que pareciam garras. O lugar fedia. Estamos chegando lá. Leyline franziu as sobrancelhas e avaliou os quartos e as paredes do castelo. As masmorras dos castelos dos magos eram, na maioria das vezes, laboratórios ou depósitos. Ele ainda não havia descoberto nada de valor. A maioria das formações de feitiços preventivos e de detetive foram incapazes de descobrir Leyline, permitindo que ele se pavoneasse pelo castelo sem ser percebido. E o Leyline que todos perceberam no salão de banquetes era obviamente apenas um clone. De qualquer forma, ninguém iria querer provocá-lo, e com um clone e as habilidades do AI-Chip, um duplo não era problema. Acima de tudo, Leyline podia se mover livremente sem obstrução no castelo devido às suas habilidades de fase de cristal. Ele poderia enfraquecer os efeitos de muitas formações de feitiços de detetive, impedindo-os de localizá-lo. A súbita explosão emocional de Robin não foi tudo o que parecia ser. Leyline esfregou o queixo em pensamento profundo. Além disso, se a situação externa e essa estivessem ligadas, isso significaria ainda mais problemas. Robin, apesar de tudo, ainda era mais velho e se importava muito com Leyline quando se conheceram. Portanto, seria imprudente da parte de Leyline agir antes de encontrar evidências concretas. E a atitude de Robin foi correta. Se Leyline continuasse tão relutante em poupá-lo, sua reputação provavelmente iria pelo ralo. Morder a mão que o alimenta provavelmente estaria no topo da lista de comentários depreciativos que seriam feitos contra ele. Shipai. Como está indo o exame? A figura de Leyline foi engolfada pela escuridão enquanto ele olhava para as paredes e questionava em seu coração. Projeto do castelo estabelecido. Formação de matriz de feitiços analisada. 58%. Simulação em andamento. O AI-Chip entoou. Uma imagem tridimensional foi projetada na frente de Leyline, mostrando as estruturas de muitos castelos. O castelo da família de Robin era comparável ao impressionante castelo da antiga serpente de sangue de Frey. Havia inúmeras formações de feitiços e fenômenos bizarros causados pela radiação. O próprio Robin pode nem saber todos os segredos do castelo. A varredura do AI-Chip, sem dúvida, demorou um pouco, mas se Leyline entrasse para explorar a si mesmo, ele estaria bastante familiarizado com todo o layout interno depois de caminhar tantas vezes. Quanto às seções que ainda não foram analisadas, foi lamentável que a capacidade atual do AI-Chip não fosse capaz de computá-las. Mas tudo isso foi o suficiente para ele. Sob a gigantesca projeção, Leyline viu outra construção vazia enterrada no subsolo. E sua camada externa era o máximo que o AI-Chip de Leyline poderia alcançar. Os espaços em branco eram marcados por símbolos carmesim que impediam qualquer forma de espionagem, o que surpreendeu Leyline. O segredo central do antigo castelo deve ter sido localizado lá. Leyline seguiu as instruções do mapa e se deparou com um enorme mural. O mural retratava uma grande cena histórica. Uma crânio de demônio com chifres foi guilhotinado por cavalaria blindada e magos vestidos, manchas de sangue e marcas de queimaduras pintadas por todo o corpo como evidência de guerra. Era o realismo no seu melhor com um senso de estilo distinto. Os 18 olhos do demônio estavam bem abertos e olhando para ele, como se ainda estivesse vivo. A existência deste porão mal toca a superfície do segredo da família de Robin. O verdadeiro segredo está escondido atrás deste mural. Os olhos de Leyline se iluminaram enquanto ele acariciava o mural. Ele sentiu como se pudesse sentir o cheiro de sangue e fogo enquanto se aproximava da pintura. Era como se ele estivesse enfrentando os restos de uma guerra real, onde o sangue ainda não havia secado. Bip. À frente está um detector de linhagem de nível 1. Após uma varredura completa, foi identificado que requer um encantamento específico e linhagem para passar. O banco de dados da AI-Chip a partir de agora era tão vasto quanto o oceano. Apenas uma mera varredura poderia enviar informações detalhadas para a memória de Leyline. Detetor de linhagem. Leyline tocou o queixo em pensamento profundo. Como eles escolheram tal medida defensiva, definitivamente exigia a linhagem da família de Robin, ou mesmo do próprio Robin, para superar isso. Mas, é claro, Leyline estava à frente de Robin em termos de conhecimentos sobre linhagens, pois havia dedicado mais de um século ao estudo dos experimentos de linhagem de areia movediça. Sua situação atual pode ter sido um problema insolúvel para outros magos, mas era moleza para ele.
BIP. Os dados estão sendo coletados, sondando as medidas de remoção. O AI-chip operava sob o comando de Lelin, e numerosos símbolos azuis flutuavam diante dele, formando incontáveis pontos antes de entrar no mural. Todo o mural começou a tremer e zumbir enquanto camadas de poeira caíam, distinguindo os personagens e fazendo-os parecer mais realistas do que nunca. Especialmente o crânio do demônio, uma estranha luz verde parecia estar projetando de seus olhos. Sob os raios ultravioleta, a linhagem descendente que se aproxima se unirá e retornará às suas origens. Lelin cantou um encantamento medieval e uma mecha de cabelo preto voou de sua mão. Era algo que Lelin havia roubado da empregada, Eda, quando eles brincavam, e foi especialmente guardado para situações como essa. Os feiticeiros possuem o conhecimento mais profundo em relação ao poder das linhagens e, portanto, também são os mais confiantes. Então, quando montavam armadilhas ou outras medidas preventivas, tudo isso era levado em consideração. Lelin coletou assim uma mecha de cabelo de uma linha direta da família de Robin para seu uso. Uma bola de luz escarlate envolveu o fio dentro de si sob o encantamento de Lelin. O cabelo desapareceu quando a luz se dispersou, deixando para trás uma gota de sangue vermelho arroxeado que possuía uma aura selvagem exclusiva das serpentes gigantes Kemoin. Isso não é suficiente. Lelin balançou a cabeça vigorosamente e jogou fora um punhado de pedras vermelhas. Essas roxas se transformaram em um pó fino no ar e se juntaram à gota. O pó se transformou em um líquido prateado brilhante ao entrar em contato com a gota, ajudando-a a se expandir mesmo enquanto diluía a cor do sangue para um vermelho desbotado. Os olhos de Lelin brilharam ainda mais enquanto ele observava isso. O encantamento soou mais triste com o tempo e o vermelho desbotado se aglutinou a um coágulo de sangue vermelho escuro, emitindo uma aura perigosamente poderosa. Se a linhagem anterior era apenas de Eda, um magus de baixo escalão, então a bola de sangue atual já havia atingido o nível de uma fase de cristal e sua aura era muito semelhante à de Robin. Se Robin tivesse instalado esse detector de linhagem, a chave para isso não seria tão simples quanto a linhagem de uma serpente Kemoin gigante. Caso contrário, seria fácil para qualquer magus descobrir o segredo aqui. Certamente, Robin usaria apenas seu próprio DNA como chave. Portanto, Lelin estava tentando gerar uma aura de linhagem semelhante à de Robin por meio da de seu parente. Embora o DNA não pudesse ser imitado, Lelin acreditava que seria quase indetectável pelos feitiços aqui, dadas as habilidades supremas do AI-chip, BIP. Dedução concluída para a remoção do feitiço. O AI-chip alertou e o rosto de Lelin se iluminou enquanto ele cantava o encantamento, BIP. Aura errada, começando a correspondência automática. A bola de sangue vermelho escuro passou por algumas mudanças antes de se transformar na aura de outro arcano. Isso é. Lelin ficou confuso por um momento. Ele rapidamente balançou a cabeça e enviou a bola de sangue direto para o mural, fazendo com que os dois se fundissem. Uma camada de vermelho começou a ondular na superfície do mural e foi assustador. Os personagens do mural, especialmente, deram uma guinada sinistra e começaram a mudar sob a luz carmesim. Escamas finas e cistos começaram a ficar embutidos em seus corpos e alguns da cavalaria até tinham chifres crescendo em suas cabeças e enormes asas em suas costas. O mural havia se transformado em um dos monstros. A cabeça do demônio, no entanto, ainda tinha um sorriso sinistro pintado em seu rosto que fez os cabelos de Lelin se arrepiarem. Deve haver mais neste mural, isso parece um mau presságio. Lelin murmurou para si mesmo e olhou para a cabeça do demônio novamente. AI-chip, escaneia o mural. Encontre um espécime semelhante no banco de dados. Lelin, ordenou, BIP. Missão recebida, iniciando varredura. Combinando espécimes semelhantes no banco de dados. O AI-chip respondeu quase imediatamente enquanto examinava o banco de dados furiosamente, BIP. Imagem semelhante encontrada, o AI-chip projetou uma pintura a óleo na frente de Lelin. Dentro da pintura estava a enorme imagem de um demônio. Seus chifres e olhos chocantemente semelhantes aos do mural. O que é isso? Lelin examinou as informações dessa sessão em particular quase imediatamente, no ano de 2315 do calendário sagrado, uma noite onde os corvos choravam. O clone de Beelzebub chegou à cidade verdejante e causou um holocausto antes de ser eliminado por um magus desconhecido do amanhecer. A informação apresentada pelo AI-chip foi muito simplificada. Eram apenas algumas frases. E a imagem tinha algumas partes faltando na borda.
Esses eram os defeitos no livro antigo digitalizado anteriormente. Beelzebub, quem representa a gula. Leilin cobriu a boca em estado de choque. Mesmo que seja apenas um clone, as únicas pessoas que poderiam eliminá-lo eram os magos de amanhecer. Embora os detalhes não tenham sido mencionados no livro antigo, o sistema de calendário marcado pertencia à era antiga onde reinavam os magos da Estrela da Manhã, e definitivamente havia alguns na Cidade Verdejante também. Entre os feridos, exatamente quantos estavam no Morningstar ou mesmo no Breaking Dawn? Leilin suspirou. E bem neste momento, tanto o encantamento quanto a linhagem foram estimulados e uma rachadura dividiu o mural do centro, revelando uma passagem que levava ao subsolo. O detector de linhagem foi quebrado por um estranho em uma situação que não alarmou o proprietário. 482, cela de prisão. Gritos e uivos soaram. Ruídos indescritíveis ecoaram pelos ouvidos de Leilin quando ele pisou na passagem. O segredo que Robin havia guardado tão firmemente estava prestes a ser revelado a ele. Deve ter havido algo mais naquela expedição que fizemos. Leilin pensou em outros assuntos enquanto observava os arredores. Robin estava evidentemente impaciente quando exploramos pela última vez a dimensão do bolso de areia movediça. E as informações que ele tinha sobre a dimensão definitivamente não eram possíveis para alguém que trabalhava apenas internamente. Ele, provavelmente conhecia todos os segredos do castelo de areia movediça há muito tempo, e foi lá especificamente para isso. A suposição de Leilin foi confirmada pelo mural. A família de Robin claramente herdou algo importante, e pode até estar ligada à organização areia movediça. Quando sua jornada na longa passagem chegou ao fim, ele se viu entre duas fileiras de pequenas celas semelhantes a prisões. As paredes dessas celas eram cobertas por runas complexas, muitas das quais eram familiares a Leilin, que eram idênticas às ligações de sua própria Torre Magus. O número de células é uma loucura. Leilin avaliou as fileiras de células que pareciam não ter fim e vislumbrou as sombras dentro delas. Exatamente quantas pessoas ele está planejando prender? Ele pensou ao chegar na frente de uma cela. Forasteiro detectado. Aviso enviado. Destruir. Uma voz masculina profunda soou quando Leilin entrou no modo Shadow Stealth. O homem era um gênio da formação responsável por esta área, ocupando uma posição semelhante à de seu próprio gênio da torre. AI-chip, Leilin chamou levemente, interface de força espiritual descoberta, manipulando dados com força. O AI-chip respondeu, mecanicamente, sem um pingo de emoção. A voz começou a mudar em um instante, tornando-se rouca. Invasão pela força espiritual de forasteiros. Ativando a primeira camada de defesas. Defesa quebrada, ativando Firewall nível 2 e alarmes. Começando autodestruição. Invasão da força espiritual de forasteiros no gênio da formação do centro. Aviso. Aviso. Destruição iminente em T-3, 2. Aviso disperso. Funcionamento normal. Força espiritual de forasteiro interceptada. Nenhuma informação foi vazada. Sua voz, que inicialmente estava submersa em medo e rouquidão, tornou-se entrecortada. A luz brilhou em todos os lugares, iluminando os arredores distintamente enquanto se transformava em um robótico único, o do AI-chip. Uma inteligência desse padrão não era nada diante do AI-chip de Leilin, era apenas uma questão de tempo até que fosse violada. O administrador desta região já havia mudado do gênio da formação para o AI-chip de Leilin. Depois que ele assumiu com sucesso, o lugar se tornou o quintal de Leilin. Mesmo Robin falharia em detectá-lo. Claro, ele teve que agradecer a sorte por ter cuidado do gênio da formação em pouco tempo. A maioria dos gênios de formação teria se autodestruído com o tempo e alertado seus donos, colocando Leilin em um monte de problemas. Felizmente, o gênio de formação de Robin era de nível inferior. Se fosse um gênio de formação central criado por um Morningstar Magus, o AI-chip teria enfrentado muitas dificuldades. Agora, Leilin estava no controle. Ative a janela de observação da célula 0023. Seguindo o comando de Leilin, um raio de luz branca brilhou na cela, livrando-a da escuridão, o prisioneiro aparecendo na frente de Leilin. E o prisioneiro apareceu na frente de Leilin. Hã? Isso é. As pupilas de Leilin dilataram. Eu vi em algum lugar. Era um feiticeiro, mais precisamente, um gigante Kemoin Serpentbalok. Essa sensação de familiaridade entre as linhagens sempre foi precisa. O feiticeiro à sua frente parecia queixoso. Ele não apenas estava quase nu, apenas vestido com trapos patéticos,
Como todo o seu corpo estava crivado de grandes feridas. Algum tecido de granulação podia ser visto se contorcendo nas feridas. Elas estavam se consertando. Parecia revoltante. Não. Não se aproxime. Seu monstro. Uma voz baixa retumbou da boca do feiticeiro. Eu não sou Robin. Lei-Lin limpou a garganta e disse. O Warlock levantou a cabeça e Lei-Lin pôde ver seu rosto de goblin. Como se fosse uma deixa, a esperança encheu seus olhos, substituindo o pavor e o desespero que existia antes de ele ver Lei-Lin. Salve-me. Por favor, salve-me, Lord Lei-Lin. Ele era como um homem se afogando que estava agarrado à última gota enquanto rastejava para o meio da cela. Foi então que Lei-Lin percebeu que as duas pernas do Warlock estavam faltando. Ele estava completamente incapacitado. Embora pudesse ser curado usando feitiços de regeneração de membros ou outras poções de alto grau, Robin não teria sido tão legal. Diga-me, o que aconteceu? Por que você está aqui? Lei-Lin parecia terrivelmente descontente e sua voz era baixa como sempre. É Robin. Ele capturou a mim, minha esposa e meus filhos e nos enjaulou aqui logo depois de atacar minha família. Ele um demônio. Ele parecia ter passado por uma experiência excessivamente traumática que o fez tropeçar em suas palavras. Mestre. Mestre. Leve-me embora, por favor, eu imploro. Ele gritou até ficar rouco enquanto seus olhos lacrimejavam. Lei-Lin só conseguiu balançar a cabeça nessa cena. Embora os avanços de Warlock fossem em grande parte resultado de suas linhagens, tornando mais fácil subir nas fileiras, ver uma força de vontade tão baixa de um Warlock ainda era muito raro. Magos de alto escalão geralmente tinham espíritos tenazes e podiam se recompor rapidamente, mesmo em grandes eventos. Diga-me, o que exatamente ele fez? 2 raios de luz saíram dos olhos de Lei-Lin e deixaram o feiticeiro sem palavras. O feiticeiro soluçou e abraçou os joelhos, encolhendo-se enquanto tremia sem parar. Como ele ousa comer minha Gwen? Ó Senhor, ela tinha apenas 7 anos. Yugo, Ron. Ele não conseguia parar de listar nome após nome e parecia distraído. Ele acabou envolvendo os braços em volta da cabeça, recusando-se a pensar mais. Uma mudança drástica de temperamento, aprisionamento de pessoas, rumores de canibalismo, um mural para Beelzebub, o príncipe da gula. Lei-Lin soltou um longo suspiro. As peças se juntaram para formar uma imagem completa em sua cabeça. Uau, isso é. Ele não sabia o que dizer. O desejo de poder de Robin já havia atingido níveis tão doentes. Embora Lei-Lin não se considerasse um cara bom, ele nunca iria tão longe quanto Robin. Só então, o AI-Chip retransmitiu uma informação para Lei-Lin. BIP. Varredura do laboratório subterrâneo concluída. 341 prisioneiros, 34 arcanos Kemoin gigantes, 22 arcanos de nível 3. Outros assuntos à parte, as coisas vão acabar para Robin no momento em que ele for exposto. Conforme Lei-Lin foi mais longe, ele viu que as celas de ambos os lados estavam cheias de todos os tipos de Warlocks. A maioria deles tinha partes de seus corpos faltando, e ele até viu alguns anciãos da própria família de Robin. Parecia que os anciãos que desapareceram foram todos capturados por Robin e trancados aqui. Ao ver Lei-Lin, todos os Warlocks enlouqueceram. Alguns estavam lamentando, alguns berrando em fúria exigindo que Lei-Lin punisse Robin por seus pecados. Até os olhos dos anciãos da própria família de Robin estavam cheios de ódio e raiva. Eles evidentemente haviam desistido de Robin há muito tempo. Esses feiticeiros, a maioria deles deveria ser das famílias que Robin eliminou. Lei-Lin suspirou. Quem diria que Robin teria coragem de capturar seus inimigos e trancá-los em um porão secreto como este? E julgando por seus rostos, Lei-Lin apostou que preferia morrer no campo de batalha. Embora Lei-Lin tenha pena deles, ele não ordenou que o AI-Chip desativasse a defesa nas células e os permitisse sair. Afinal, ainda havia muitos prisioneiros aqui que poderiam causar caos se fossem libertados. Além disso, Lei-Lin ainda tinha mais tarefas a serem executadas que precisavam ser escondidas de Robin. A célula principal. Quem é o preso lá? No final da passagem havia uma grande cela. Algumas faíscas podiam ser vistas pulando ao longo da gaiola eletrificada a vermelho sangue de vez em quando, prendendo firmemente um magus dentro dela. Nenhuma informação encontrada nos dados do gênio da formação. Este lugar é marcado como ultra-secreto. O AI-Chip enviado de volta. Quem é você? De pé ao lado da gaiola, Lei-Lin estava curioso sobre a sombra lá dentro.
Como criminoso que estava sob a forma mais rígida de prisão em todo o porão, essa pessoa não poderia ser simples. O prisioneiro levantou a cabeça depois de ouvir a voz de Lelin, e as pupilas de Lelin se contraíram em um instante antes de começar a suar frio. Russeno e Robin. A pessoa na gaiola possuía um rosto que era fascinante, mas desnutrido e irreconhecível. Era como se toda a carne e sangue tivessem sido drenados dele. Robin só conseguiu forçar um sorriso, antes de chamar por Lelin. Lelin, você está aqui? O que está acontecendo? Quem é aquele Robin aí fora? A expressão de Lelin era sombria. Ele sentiu uma aura extraordinariamente familiar desse Robin que estava à sua frente, seu sorriso inesquecível. Quando ele entrou pela primeira vez no Phosphorescence Swamp, Robin usava exatamente o mesmo sorriso ao dar as boas-vindas a Lelin enquanto ele estava na entrada da sede do clã Ouroboros. Você deve ser capaz de adivinhar agora. Robin estava muito fraco e teve que fazer uma pausa após cada palavra. Todos os músculos pareciam ter desaparecido, deixando Robin um saco de ossos. Se não fosse por suas feições, Lelin teria pensado que a pessoa à sua frente era um esqueleto. 483. Resgate. Como ele está lá fora? Robin levantou a cabeça e perguntou a Lelin, com esperança em seus olhos. Lelin ficou em silêncio por um momento, mas acabou falando. Ele avançou para o pico da fase de cristal e as marcas de maldição ocuparam mais de 60% de seu rosto. Ele não parece estar em um bom estado de espírito. A fase inicial terminou. Ele agora está passando por Fleshin Molation, mas ainda está bem longe do glutonismo na final. Robin suspirou. Você pode me deixar sair ou me levar até ele. Há algumas coisas que eu quero dizer a ele. Sinto muito, mas a situação é muito perigosa. A expressão de Lelin era sombria. Você não deveria me dar uma resposta agora. Que resposta? Você já não adivinhou tudo? Apenas uma parte. Por que você está aqui? Lelin perguntou. Robin olhou para Lelin e começou a falar sem pressa. Nossos ancestrais uma vez obtiveram algumas informações sobre a marca da gula e sabiam que estava dentro do antigo castelo de areia movediça na Terra Esquecida. Foi por isso que estávamos tão ansiosos em convidar todos vocês para lá. A marca da gula era um fragmento da consciência do pecado da gula, Beelzebub, que permaneceu na cidade verdejante. Foi dito que os magi que obtiveram a marca da gula despertariam com um apetite terrível, mas ao mesmo tempo ganhariam várias habilidades únicas. Essa marca de gula já trouxe grande sofrimento às regiões ao redor de Verdant City. Houve até uma situação em que uma cidade inteira foi devorada. Somente com o trabalho de numerosos magos esse caos foi suprimido. Inúmeras impressões foram destruídas, deixando algumas para serem usadas como amostras em pesquisas. Meu ancestral era um dos membros da classe baixa de areia movediça, e há registros em suas anotações. A marca da gula já foi coletada pela areia movediça e melhorada usando grandes quantidades de linhagens do tipo devorador, alcançando o feito de melhorar e purificar a própria linhagem. A história dos feiticeiros da serpente gigante Kemoin foi longa, claro, e estendeu-se até a Era Antiga. No entanto, o clã Ouroboros ainda não havia sido estabelecido, e era por isso que entrar em uma organização Alok como areia movediça era muito comum. Somente após o fim da Era Antiga os arcanos gigantes da serpente Kemoin remanescentes criaram o clã Ouroboros, que durou até hoje. Então você está de olho naquela marca de gula. A voz de Lelin era fria. Sim. Enquanto eu tiver, estou confiante de que posso purificar nossa linhagem até que seja comparável à antiga serpente gigante Kemoin e até mesmo alcançar o reino da Estrela da Manhã. Os olhos de Robin brilharam por um momento antes de ficarem opacos mais uma vez. Parece que aquele que inicialmente obteve a marca da gula foi realmente você, e aquele que subiu no dirigível conosco foi você. Se não, Mentor definitivamente teria notado. A mudança repentina deve ter acontecido após nosso retorno. Lelin continuou com as palavras de Robin. Sim. A contaminação espiritual da marca da gula é muito assustadora. Em apenas alguns meses, eu não conseguia mais me controlar. Perdi o controle de minhas emoções algumas vezes. Robin sorriu ironicamente. Então você decidiu despê-la e procurar uma cobaia para reduzir essa propriedade, e escolheu Noah. Não, Noah pediu que eu fizesse isso. Robin rugiu e caiu sem forças. Ele era uma criança tão boa. Ainda me lembro de seu olhar quando conversamos, cheio de esperança e determinação. Naquele momento,
Pensei que apenas feiticeiros como ele seriam capazes de subjugar a marca da gula. Agora eu sei as consequências. Leilin assentiu. Quer fosse a grande mudança na personalidade após receber a impressão ou algum ódio originalmente dentro de Noah, Leilin não desejava prosseguir com isso. A situação era clara. Noah aprisionou seu próprio tio e muitos anciãos, mantendo sua família sob seu controle. Ele até prendeu Alux puro sangue de alto grau e, devorando sua linhagem, purificou a sua. Recentemente, ele estava de olho em Miranda e foi recebido com um contra-ataque feroz dela. Os restos de seres de alta energia como esse causam muitos problemas. Leilin sabia disso muito bem. Seja o espírito original do osso lamia ou a contaminação da força espiritual de seus experimentos interplanares, esse sempre foi o caso. Felizmente, a vontade de Leilin era forte e decisiva, e assim ele poderia eliminar esses perigos. Senão, ele não estaria melhor do que Noah. Usando o pecado da gula para melhorar sua própria linhagem. Leilin tocou seu queixo. Este foi um tópico bastante interessante, e o fato de que o Noah lá fora, de um Warlock recém-avançado de nível 3, rompeu a fase de vapor e a fase hidro para chegar à fase cristal de uma só vez, era óbvio que isso tinha grande possibilidade de trabalhar. Tudo o que ela precisava fazer era resolver a questão da contaminação da força espiritual. A situação agora é muito complicada. Só posso salvá-lo primeiro e ver o que o quartel-general diz. Até mesmo Leilin achou isso difícil de lidar. Apenas os 3 anciãos da Estrela da Manhã tinham as qualificações para tomar a decisão final. Aí Chip, abra a sala de restrição do núcleo. Leilin ordenou. Cachá. Cachá. A eletricidade vermelho-sangue da jaula se extinguiu, e as runas de ligação na sala escureceram. O AI-Chip de repente enviou um aviso, bip. Descoberta a força espiritual estrangeira, determinada a ser os restos de um espírito gênio. Ele realmente criou um segundo gênio espiritual para mobilizar apenas se a sala de restrição central estiver fechada. Leilin ficou chocado. Evidentemente, Noé não havia perdido completamente a cabeça e era meticuloso, iniciando a erradicação do gênio espiritual. Outra parte está interferindo fortemente na transmissão de dados e enviando pedidos de ajuda. Começando a interceptação, o AI-Chip funcionou rapidamente, mas, com os preparativos que o oponente havia feito, não conseguiu interceptar os dados com sucesso, falha na interceptação. Os dados foram transmitidos, a voz robótica do AI-Chip soou. Merda. Leilin xingou e saiu rapidamente com Robin. Enquanto isso, o rosto de Robin no salão de recepção do castelo se deformou. O que está acontecendo? Leilin, que estava segurando sua taça de vinho, sorriu, gentilmente. Morra. Noah, que recebeu a informação, obviamente percebeu que Leilin na frente dele era apenas uma marionete que havia sido enganado. Ele instantaneamente ficou vermelho de fúria. Manoplas de cristal negro apareceram em suas mãos quando foram cravadas no peito do sorridente Leilin. Também. O copo de vidro caiu no chão, criando um som claro. O vinho escarlate voou por toda parte. O salão imediatamente ficou quieto. Todos os convidados olharam nessa direção, cheios de descrença. Lord Robin ousara atacar o executor em um banquete. Isso foi uma rebelião? Ah! Um grito feminino urgente e em pânico soou, e o tempo que parecia ter parado no corredor mudou mais uma vez. Os magos presentes imediatamente se moveram. Os feiticeiros da família de Robin se reuniram, enquanto Parker protegia Snoop e enquanto ele transferia seus homens. 2 ondas de Warlock se reuniram no meio do fluxo de pessoas como 2 recifes gigantes, imóveis na confusão. Ao contrário de seu comportamento, os músicos, garçons, dançarinos, palhaços e outros ficaram assustados. Eles fugiram em seu alarme, ocasionalmente soltando gritos penetrantes. Com base nessa situação, era óbvio que os Warlocks de ambos os lados não baixaram a guarda e estavam preparados para se tornarem hostis. TSS. Noah observou sem expressão o Leilin em suas mãos. Agora, este Leilin que estava na frente dele, ficou completamente preto. Gotas de um líquido preto fluíram da ferida e caíram no chão, produzindo um gás branco. Vou sair por um tempo. Mate todos os subordinados de Leilin. Noah descuidadamente jogou boneco de sombra em suas mãos e se transformou em um fantasma negro que desapareceu. No momento em que Noah saiu, os Warlocks se confrontando no corredor primeiro se acalmaram, e então grandes quantidades de raios mágicos se iluminaram.
A inundação de partículas elementares caóticas afogou o salão. Eu não seria tão estúpido a ponto de lutar com um oponente em seu ninho, no qual eles operam há milhares de anos. Com uma mão em Robin, Lei-Lin esmagou alguns cavaleiros blindados bloqueando seu caminho em pedaços. Sob as armaduras de prata do cavaleiro havia apenas ar. Essas armaduras, que deveriam ser apenas ornamentais, pareciam ter recebido alguma ordem e de repente começaram a atacar Lei-Lin. Somando-se a seus problemas, muitas línguas negras e compridas encheram a passagem atrás dele, avançando. Esses cavaleiros são guardas silenciosos. Sem atacar o núcleo, é impossível destruí-los. Robin, que estava pressionado contra o lado de Lei-Lin, serviu bem como guia, mas não fez mais nada. Ele não apenas ficou gravemente ferido, mas sua força espiritual estava em ruínas. Uma grande quantidade parecia ter sido devorada, e sua força caiu para de um Warlock de nível 1. Caso contrário, Lei-Lin não ficaria tão à vontade em trazê-lo junto. Em vez dos guardas silenciosos, você precisa ter cuidado com as línguas atrás de você. Vendo as forças por trás deles, a expressão de Robin mudou. Esta é uma passagem que nossa família encontrou por acidente. Parece ter sofrido uma mutação e feito uma conexão com uma existência majestosa acima. As línguas negras como cinzas são partes dessa existência. Mesmo um Warlock de nível 3 da fase do cristal acharia problemático se fosse pego e poderia até ser devorado. Alguns idosos da família morreram disso. Devido à terrível irradiação, alguns antigos castelos de magos sofreriam mutações, dando origem a situações que nem mesmo os magos poderiam entender. Esses estranhos fenômenos foram aproveitados por seus descendentes, que os usaram como defesa. 484. Jaula da Gula. Você pode controlá-los. Com relação a situações imprevisíveis, Lei-Lin sempre foi mais cauteloso. Ele olhou para Robin. Afinal, Robin era o líder do clã e deveria ter alguns truques na manga. Receio que não. Noah tirou minha autoridade. Além disso, uma vez que o corredor devorador está engajado, nem mesmo o próprio líder do clã pode controlá-lo. Então qual era o sentido de eu te salvar? Lei-Lin revirou os olhos e puxou Robin junto, correndo em uma velocidade muito maior. Logo Robin provou que, como líder do clã, ele ainda estava muito familiarizado com seu castelo. Sob sua orientação, depois de correr por 3/4, Lei-Lin conseguiu pular de uma vidraça. Um momento antes de ele deixar o parapeito da janela, várias línguas subiram rapidamente para frente e encheram toda a sala, mas não seguiram seu ataque para o exterior do castelo. Era como se houvesse um abismo nas margens do castelo que fosse difícil de atravessar, ou até mesmo barreiras do lado de fora. Somente naquele momento Lei-Lin teve tempo de olhar para sua marca secreta. Mestre. Eles partiram para a ofensiva. A situação aqui é extremamente caótica. Um parqueiro impaciente transmitiu mesmo, quando o estrondo de explosões de feitiços podia ser ouvido ao fundo. O banquete de hoje está extremamente animado. Lei-Lin olhou para o antigo castelo negro. Através de uma das janelas da sala, ele podia ver explosões e chamas sendo iniciadas na sala. Coloque sua própria segurança como prioridade e fuja o mais rápido possível. Lei-Lin não tinha planos de voltar mais uma vez. Afinal, aqueles que ainda estavam dentro do castelo eram seus subordinados. Subordinados lutaram até a morte por seus mestres, e não o contrário. Seu sobrinho parece estar vindo. Depois que eles escaparam, a cabeça de Robin estava baixa, seus pensamentos um mistério. Lei-Lin o colocou indiferentemente sob um carvalho. Depois de ouvir seu tom, Robin levantou a cabeça e viu uma figura negra descendo correndo do antigo castelo, com uma aura aterrorizante em seu corpo. Esse era o poder aterrorizante de um cristal paz e magus. Juntamente com o fato de que ele também possuía o antigo desejo glutão, isso fez com que até mesmo Lei-Lin franzisse as sobrancelhas. Brum! Uma figura pousou na frente de Lei-Lin e revelou um rosto coberto principalmente por runas. Noé. Lei-Lin soltou um longo suspiro. Os parentes, Noah e Robin tinham rostos e auras muito semelhantes. Mas com a influência da marca da gula escondendo e obscurecendo as coisas, mesmo os magos Estrela da Manhã podem não ter sido capazes de perceber a diferença. No entanto, não havia como Lei-Lin não ser capaz de reconhecê-lo. Tio. A voz de Noah era baixa enquanto ele olhava para Robin que estava sentada no chão. Emoções complexas giravam em seu rosto. Pouco depois, as runas negras em seu rosto começaram a se mover, causando mudanças em sua forma.
Seu nariz ficou mais afilado e os olhos mais arregalados. Levou apenas alguns ajustes para Noah parecer drasticamente diferente, pois ele recuperou sua aparência original. Você mudou muito. Robin disse depois de um momento de silêncio. Eu não mudei. Este não foi sempre o seu desejo de qualquer maneira? Um olhar cruel passou pelo rosto de Noah. Ele se curvou para Robin, sua etiqueta perfeita a ponto de ninguém reclamar. Ele era o exemplo perfeito de realeza. Muito em breve, as aspirações do nosso clã serão realizadas. Eu posso sentir isso. Sob a radiação do pecado da gula, minha linhagem Kemoin foi purificada. Estou a apenas um passo de me tornar um Kemoin Walock de sangue puro. Raios misteriosos saíram dos olhos de Noah quando ele mordeu o próprio dedo para mostrar a Robin e Leilin o puro sangue vermelho arroxeado. Imediatamente, ele chupou avidamente o mesmo dedo que havia mordido anteriormente, mesmo com o rosto imerso em prazer. Louco? Você ficou completamente louco. Robin agarrou sua cabeça com dor e arrependimento. Eu não deveria ter permitido que você herdasse a marca para começar. Não, eu nem deveria ter ido para a areia movediça para descobri-la. Por outro lado, Leilin olhou para Noah orgulhosamente mostrando a pureza de sua linhagem e ficou sem palavras. Pelo que ele viu, embora a linhagem Kemoin da outra parte fosse extremamente pura, mas em comparação com a primeira vez que Leilin purificou sua linhagem Kemoin, ainda havia uma diferença, óbvia. Apenas com base no brilho, se a linhagem de Leilin era inicialmente um diamante, a linhagem de Noah era no máximo carvão, ou ainda pior do que isso. E depois de ter absorvido grandes quantidades de radiação do ósseo Lamia, sua linhagem foi purificada a um nível sem precedentes e pode até ter superado a antiga serpente gigante Kemoin. Eu não sou louco. Para esses lixos serem os alicerces, que permitem que nosso clã floresça, é definitivamente uma honra para eles. Noah ergueu as mãos em desespero, com os olhos vermelhos. Tenho a sensação de que, se eu comesse, minha linhagem avançaria para um nível sem precedentes e eu poderia até avançar para o reino da estrela da manhã. Noah apontou para Leilin e seus olhos se arregalaram, como se fosse um prato de alguma iguaria. Aquele olhar deixou Leilin desconfortável, especialmente quando a outra parte começou a pensar onde deveria começar a devorá-lo. Leilin guardou a bola de cristal da memória que seria a evidência para mais tarde, antes de perguntar rapidamente a Robin, já que ele já confessou. Não deve haver problema se eu começar a matar aqui em meu nome como executor, certo? Ponto. O rosto de Robin estava pálido e ele não disse uma única palavra, apenas acenou com a mão. Depois de obter a aprovação de Robin, Leilin não teve mais dúvidas. Na verdade, apenas com base no que Noah havia feito anteriormente, Leilin não hesitaria em matá-lo. Ainda assim, seria melhor com a compreensão de Robin. Afinal, a outra parte era superior a ele. E ele teria que tomar nota dos possíveis efeitos posteriores. TSK. Ele realmente se atreveu a proferir tais palavras para mim. Noah lambeu os lábios e a marca em seu rosto entrou em ação. Está decidido. Vou garantir que você não saia deste lugar e vou devorar lentamente sua carne, 1 quilo por dia. Os magos tinham muitas maneiras de regenerar seus músculos, um produto natural de sua alta vitalidade. Como resultado, mesmo que a carne tenha sido cortada, ela voltaria a crescer em um determinado período de tempo. Essa foi uma característica que Noé usou quando aprisionou muitos magos e os deixou em circunstâncias em que estaria melhor mortos do que vivos. Devorar você. Eu vou devorar você. O rosto de Noah se contorceu quando ele enlouqueceu e ele correu em direção a Leilin como uma fera. Vasos sanguíneos negros subiram de seu corpo e, como tentáculos, cobriram o rosto de Leilin. Nas pontas dos vasos sanguíneos, surgiram estruturas semelhantes a agulhas. Se penetrar no doente, a medula óssea pode até ser sugada em um instante. Nojento. Leilin balançou a cabeça e um raio negro irrompeu de sua cintura. A Meteor Suor trouxe consigo o terrível veneno de Kemoin e formou uma parede negra na frente de Leilin. Numerosos vasos sanguíneos foram imediatamente cortados pelas bordas afiadas da espada Meteor. O veneno horrível até começou a corroê-los, fazendo com que apodrecessem e caíssem ruidosamente no chão. Grrr. Noah abriu a boca, e grandes quantidades de saliva caíram no chão. O atual dele já estava sob o controle absoluto do pecado da gula, e ele havia se tornado uma besta que se movia apenas por instinto. Robin virou a cabeça não ousou olhar para a cena miserável. Buzz. Durante o ataque,
O corpo de Noah foi envolto por uma camada de luz negra. Depois que a luz se dissipou, várias peças de armadura negra puderam ser vistas em seu corpo. Não importa o que, Noah ainda era um magus da fase de cristal, e Leilin não ousaria menosprezar suas habilidades. Praga das chamas sombrias. Ele cantou rapidamente, e chamas negras saíram de suas vestes como uma aura, mirando em Noah que estava correndo. As chamas negras queimaram a defesa de cristal, aquecendo tanto os arredores que o ar distorceu. Noah gritou e, como uma besta, saiu correndo do mar de fogo e apareceu diante de Leilin. O movimento foi quase instantâneo. Que fisicalidade chocante! Leilin semicerrou os olhos ao ver os ferimentos da outra parte se recuperando quase instantaneamente por conta própria. Ao ver o remendo da pele, não pôde deixar de sentir um pouco de medo. Depois disso, sem qualquer hesitação, ele segurou sua lâmina cruzada e cortou a cabeça de Noah. Raios de espada afiados foram criados com a ação enquanto o veneno aterrorizante foi dissipado descuidadamente. A bilis tóxica de Leilin ultrapassou em muito outros feitiços inatos de nível 2, alcançando um poder terrível. Foi um efeito inteiramente causado pelo amadurecimento de sua linhagem da serpente gigante Kemoin sob os efeitos do osso do dedo Lamia. Corte de lâmina cruzada. A luz negra na forma de um crucifixo atingiu o corpo de Noah, causando uma grande ferida vertical. O rosto de Noah ficou vermelho de sangue, mas ele realmente agarrou a lâmina da espada. Grandes quantidades de névoa branca foram emitidas quando suas mãos começaram a apodrecer sob o veneno horrível. A cena deixou Robin desconfortável. Mas Noah instantaneamente revelou um sorriso que sugeria que ele havia se safado de alguma coisa, e seus olhos não estavam mais injetados. Você realmente estava são durante todo esse tempo. Leilin gritou. Isso o surpreendeu mais do que Noah herdar a marca da gula e substituir Robin. É tarde demais para perceber isso. Os ferimentos em seu abdômen e peito estavam todos cobertos por uma camada de vasos sanguíneos negros, e sua aura aumentou exponencialmente até um pico. Arte arcana, jaula da gula. Uma névoa negra envolveu Leilin e Noah, e o rosto de Robin mudou quando ele ouviu os sons corrosivos vindos de dentro. A jaula da gula. Por outro lado, Leilin, que estava envolto na escuridão, acenou casualmente com as duas mãos em uma tentativa de avaliar a força da formação. Este não é o sistema de energia do nosso mundo. Deve ser uma formação do caminho de outro reino, resultado da herança do clone de Beelzebub. Mesmo enquanto Leilin falava, várias bocas com dentes de marfim o cercavam. 485. Desenvolvimentos inesperados. O tom indiferente de Leilin enfureceu instantaneamente Noah, que estava escondido no escuro, e uma voz sinistra soou. Espero que você ainda se sinta assim quando estiver sob o ataque do beijo da gula. Essa voz parecia vir de todas as direções, tornando a pessoa incapaz de entender sua localização. A fraqueza de tais barreiras está em quem as lança. Assim que ele for atacado, eles entrarão em colapso imediatamente. Leilin continuou falando em tom superior, como se estivesse comentando sobre o feitiço de Noah. E daí se você conhece sua fraqueza? Depois de passar por refinamento, minha gaiola da gula agora possui uma parte do poder de um domínio estrela da manhã. Um mero magus da fase de cristal como você definitivamente nunca verá através dele. A voz de Noah soou novamente, mas desta vez, ele parecia confuso e desesperado. Qualquer um que visse seu próprio inimigo despreocupado quando pegou em sua armadilha, quando por direito deveria estar lutando em seus estertores de morte, ficaria furioso. Com um comando, numerosas bocas terríveis com línguas afiadas começaram a atacar Leilin mordendo-o. Escudo de escamas. Uma multidão de cristais negros apareceu com um estalar dos dedos de Leilin, formando um escudo coberto por uma camada de escamas de um lado. Quando os dentes brancos mordiam o escudo, produziam ruídos estridentes e uma grande quantidade de faíscas. Sob o ataque de numerosos dentes, a defesa dos Scaly Shield estava em perigo iminente, e parecia que seria esmagada em pedacinhos em minutos. Vendo isso, Noah soltou uma risada despreocupada. Mesmo que você veja através dele, o que você pode fazer? Você ainda não vai ser triturado sob o ataque da minha gaiola da gula. Eu decidi, vou preservar bem a sua língua e saboreá-la lentamente. Mesmo estando lúcido, ele ainda mostrava os sintomas de insanidade sob a influência da marca da gula. Enquanto ouvia a declaração de vitória de Noah, enquanto o escudo de escamas ao seu redor se despedaçava, Leilin balançou a cabeça.
Se fosse apenas essa barreira, seria praticamente inquebrável por magos de nível 3, e até eu teria que gastar uma grande quantidade de força espiritual para quebrá-la com força, mas que pena. Lei suspirou, como se ele estava genuinamente sentindo pena do infortúnio de Noah. Você não deveria ter colaborado com o clã Lockhart. Como você? Antes que Noah pudesse completar sua frase, um terrível raio de morte já havia perfurado as inúmeras barreiras e atingido Noah, que estava escondido nas fendas da escuridão precisamente. Dica do Fatality. Este formidável feitiço que o Aishipa havia projetado especialmente para Lei teve o efeito terrível de desferir um golpe fatal em um magus de nível 3. Banco. Sob a ponta do Fatality, a defesa de Noah foi rasgada como papel, e até mesmo seus feitiços inatos foram facilmente destruídos pelo raio da morte, como se cascas de ovos encontrassem um martelo. Gula. O todo-poderoso Beelzebub. Você é a soberania da Gula, controladora da Gula. Uma voz ressoou nos arredores de Noah, como se estivesse cantando, mas também rezando. Em meio às orações, as runas negras no rosto de Noah brilharam e realmente se separaram de seu rosto, tomando a forma de uma semente negra que obstruiu a ponta do Fatality. Poder da convicção. Ou concedido por um deus. Lei estava sempre apreensivo sobre o lendário mundo dos deuses. Parte de seu conhecimento obtido em seu mundo anterior sobre divindades e deuses adicionados à sua compreensão de tais poderes superiores. Portanto, ao testemunhar esta forma, Lei imediatamente fez uma associação. Mas logo depois, ele zombou. Se o corpo original de Beelzebub ou mesmo seu clone estivesse aqui, ele seria capaz de me esmagar com apenas um dedo. Mas agora, uma semente inútil sem o apoio da força espiritual do corpo original quer me matar? Tendo conduzido experimentos interplanares antes, Lei naturalmente entendeu a fraqueza de tais sementes de força espiritual que descendem de outros mundos, especialmente aqueles que tiveram suas conexões com ambos os lados cortadas. Pode-se dizer que mesmo que o corpo original da outra parte estivesse além do nível 7 e eles já tivessem alcançado um reino aterrorizante, eles ainda seriam incapazes de fornecer qualquer assistência à semente da força espiritual aqui. Na verdade, essa semente negra nem era uma semente de força espiritual, apenas um produto da contaminação espiritual do clone aniquilado, maculado com fragmentos de sua memória. Os raios da morte atingiram a semente negra implacavelmente, zumbindo friamente. Depois que os raios negros de luz brilharam, a semente da força espiritual caiu no chão com um buraco em sua superfície. Enquanto petrificava lentamente, tomou a forma de uma runa de pedra. A dica de Fatality penetrou em Noah, que parecia ter perdido toda a esperança. Se não fosse por Lei, que inclinou o dedo na junção final, todo o cérebro de Noah poderia ter sido completamente frito. Mas agora, Noah jazia no chão como um cachorro morto, um buraco enorme em seu peito. Ele murmurou incrédulo, como isso aconteceu? Lei se aproximou e destruiu sua consciência impiedosamente, sua voz fria como gelo. Falar. Quando você começou a se unir ao clã Lockhart? Há 70 anos. Certa vez, fui para Azuri Mountain City em busca de uma maneira de consertar a gaiola da Gula e, naquela época, o clã Lockhart me ajudou a encontrar o que estava faltando. Depois de perder a marca da Gula, Noah parecia uma alma perdida. Ele regrediu a um estado em que estava ainda pior do que um ser humano comum depois que sua consciência foi arruinada, permitindo que Lei obtivesse respostas dele usando um feitiço ilusório. Você realmente se atreveu a conspirar com aquele clã. Você está realmente cansado de viver, não é? Tendo interagido com eles antes, Lei entendeu o Lockhart Clã. Era um bando de gente sem moral. Foi uma tragédia que Noah os tivesse procurado. Foi também o clã Lockhart que ajudou Lei a quebrar a jaula da Gula de uma só vez. Embora a gaiola da Gula realmente se isolasse de todos os tipos de detecção, de modo que ele não estava confiante nem mesmo nas varreduras do chip de Ie, Lei ainda descobriu vestígios minúsculos de atividade de insetos de poeira estelar em Noah. Havia apenas alguns desses insetos, e eles provavelmente tinham feitiços de ocultação, e foi por isso que Lei não sentiu nada inicialmente. Quando Noah explodiu completamente e arrastou Lei para a jaula da Gula, Lei imediatamente ativou a função de varredura atômica do chip AI. Inicialmente, ele queria encontrar uma falha na gaiola da Gula, mas quem diria que ele encontraria, acidentalmente, vestígios de insetos da poeira estelar?
Leilin aprendeu a lidar com esses bugs durante o leilão. O fato de Noah realmente ter insetos parasitas de poeira estelar nele era tão bom quanto enfeitar-se com enormes lâmpadas, revelando sua localização para Leilin. Não havia dúvidas sobre o que aconteceria a seguir. Leilin mirou sua Fatality Chip e resolveu todos os seus problemas. Clã Oakheart. A expressão de Robin mudou. Eles eram uma família poderosa com um Morningstar Magus como apoio. As relações de seu sobrinho com eles eram totalmente contrárias aos seus próprios interesses. Parece que as mudanças recentes no clã Ouroboros envolveram a interferência dos poderes de Azure em Mountain City. Leilin coçou o queixo e decidiu evacuar imediatamente. Ele agora estava com ainda mais medo de esbarrar neste clã. Se o problema de antes fosse revelado, a outra parte definitivamente viria persegui-lo até os confins da Terra, mesmo que tivesse o apoio de seu mentor Estrela da Manhã. Senhor Robin. Que tal acabarmos com a comoção no castelo e depois levarmos Noah ao quartel-general para se declarar culpado? Leilin olhou para Robin, que estava parado ao lado, e perguntou, respeitosamente. Claro que deveríamos. Robin sorriu amargamente. Ele ainda tinha espaço para rejeitar. Ótimo, vamos. Leilin estava prestes a dizer algo, mas sua expressão mudou de repente. Quem está aí? Numerosas poções emergiram imediatamente da bolsa em sua cintura, combinando-se para formar uma terrível feitiço de nível 3 no ar, Lâmina da Morte. Um arco preto brilhante cortando, instantaneamente uma enorme planície. Tudo no caminho em pedras, grandes árvores e até pequenas colinas foram cortadas pela metade por uma fina camada de luz, revelando lacunas perfeitamente lisas. Algumas figuras foram forçadas a sair pela Lâmina da Morte projetadas na frente de Leilin. Leilin Fallier. Eu finalmente encontrei você. Os magos presentes estavam todos na fase cristal, e seu chefe, era um magus cuja força terrível estava no auge da fase cristal. A pessoa que falou era um homem de meia idade, com seus cabelos dourados presos como chamas. O ódio em sua voz fez os cabelos de Leilin se arrepiarem. Léo. Leilin gritou seu nome. Este líder vestido era na verdade o chefe do clã Oakheart. Por sua expressão, ficou claro que ele sabia sobre o disfarce de Leilin anteriormente. Uma profecia, Leilin pensou que havia apagado seus rastros de forma limpa, mas a outra parte havia descoberto sua identidade mesmo assim. Ele deve ter profetizado sua identidade. Embora o próprio rei da Montanha Azure não fosse um profeta, desde que alguém estivesse disposto a pagar uma grande quantia, ainda era possível recrutar os serviços de outros magos. Só que a velocidade da reação da outra parte, assim como sua crueldade, superou em muito as expectativas de Leilin. Era provável que, para prever a localização de Leilin, todo o clã Oakheart tivesse pago com sangue. Mas se alguém pensasse nas consequências que o clã Oakheart sofreria quando Leilin expusesse seus insetos de poeira estelar, de alguma forma parecia compreensível. Matar. De fato, Leo foi direto ao ponto, como se tivesse medo de que Leilin o expusesse. Ele imediatamente começou a trabalhar assim que se conheceram e não deu a Leilin nenhuma chance de falar. Estrondo. Brum. Ondas aterrorizantes irromperam dos magos da fase de cristal ao lado dele, e várias correntes negras apareceram ao redor de Leilin, envolvendo-o. Uma poderosa força de ligação foi exercida sobre ele. Leo desenrolou um pergaminho simples e sem adornos, e as ondas de energia que surgiram dele fizeram Leilin se sentir sufocado. Um pergaminho de feitiço de nível 4. Você realmente pensa muito bem de mim. As pupilas de Leilin se contraíram e ele imediatamente sussurrou para Leo, se eu morrer aqui, juro que o problema com os insetos da poeira estelar será revelado instantaneamente e se espalhará por todo o continente central. 486. Descoberto. As palavras ameaçadoras apenas fizeram as mãos de Leo tremerem um pouco, e o pergaminho permaneceu firme em suas mãos. Os relacionamentos eram baseados na força, e isso era algo ainda mais pronunciado no mundo dos magos. Porque alguém seria ameaçado por uma formiga. Isso pode afetar Leilin até o reino da Estrela da Manhã, e neste ponto, Leo zombou, sua força espiritual continuamente se infiltrando no pergaminho. Na pior das hipóteses, ele poderia simplesmente matar a parte oposta e convidar seu mestre para participar enquanto eles matavam o resto dos magos que poderiam conhecer o segredo. Os únicos poderes que poderiam conter o clã Oakheart eram aqueles no reino Estrela da Manhã e acima. O atual Leilin nem se qualificou para barganhar. Leilin entendeu esse princípio.
O que ele buscava não era uma retirada, ele só precisava daquele momento de pausa. No momento em que ele o congelou quando a voz de Lelin foi transmitida, ele entrou em ação. Escalas de Kemoin. Bile tóxica. Olhar intimidador. Agindo de acordo com o canto, todos os 3 feitiços inatos entraram em vigor imediatamente. Comparado com os outros métodos de usar feitiços ou poções, o feitiço inato de um magus entraria em vigor em um piscar de olhos. Assim, em tempos de perigo, todo magus escolheria primeiro usar seus feitiços inatos, e Lelin não era a exceção. Uma camada de escamas pretas brilhantes imediatamente envolveu todo o seu corpo. Os 2 domínios de veneno e olhar intimidador foram lançados em seu ataque sem reservas. Neste momento crítico, Lelin explodiu com todo o seu poder. Sem qualquer apreensão, a bilis tóxica envenenou no ar, que estava ao seu lado. Depois disso, as ondulações atingiram os magi da fase de cristal ao redor, criando inúmeras ondas. Depois de absorver a radiação do ócio Lamia, o poder do olhar intimidador de Lelin aumentou algumas dobras. A pressão era imensa, mesmo para os magi da fase de cristal de classificação semelhante. Tanta força dos domínios. Mesmo Alox Kemoin, médios da fase de cristal não são tão fortes. As enormes quantidades de força vital fizeram com que as correntes de ferro começassem a tremer. Os magos ao redor, números 1 e 2, imediatamente gritaram em alarme. Dica do Fatality. Em tal conjuntura, Lelin não mostrou as menores reservas. Os raios negros da morte, direcionados ao elo mais fraco, o número 3. Era como uma víbora cruel mostrando seus dentes ferozes para sua presa. Número 2 sublinhado, número sublinhado 4 sublinhado, suporte. Número sublinhado 1 gritou imediatamente. Como líder da equipe, ele precisava ajudar a ganhar tempo enquanto Leo lançava seu feitiço de nível 4. Zuoji. 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 Múltiplas correntes apareceram como uma parede, bloqueando o avanço de Lelin. Corte lâmina cruzada. Lelin segurou a espada meteoro, sua lâmina negra deslumbrante. As correntes de ferro começaram a se partir em pedaços, caindo no chão uma após a outra. Os restantes intactos começaram a se desgastar, revelando vários orifícios minúsculos. Pac! A corrente de ferro se partiu. Os raios da morte apareceram antes do número 3 sublinhado. Você quer minha vida? O número sublinhado 3 parecia um velho gentil e tinha lábios extremamente finos e longos. Naquele momento, ele perdeu todo o autocontrole e começou a uivar enquanto seu rosto se deformava. Escudo de trovoada. Faíscas de eletricidade azul dançaram ao redor, formando um enorme escudo azul na frente dele. No topo do escudo estavam piscando vários fluxos de corrente. Rumble. Os raios da morte colidiram com o escudo azul. 2 raios diferentes de brilho colidiram no ar. Embora o escudo mostrasse sinais de incapacidade de resistir por muito tempo, ele ganhou tempo suficiente para o reforço chegar. Vendo o apoio, o número 3 sublinhado abriu um sorriso. Mas no momento seguinte, seu rosto congelou. Com um flash de seu corpo, outro Lelin idêntico apareceu na frente do número sublinhado 3 sublinhado e avançou. Lança relâmpago. Número sublinhado 3 acenou com a mão e 2 flechas apareceram em suas mãos banhadas em arcos de eletricidade azul. Seguindo seu comando, as 2 longas lanças dispararam em direção aos 2 Lelinos. Crackle. Um Lelin foi perfurado pela longa lança, e a leve explosão fez com que a escuridão enchesse todo o céu. O mesmo aconteceu com o outro Lelin. Não. O pânico tomou conta do número 13 e ele se virou. No entanto, era tarde demais. Lelin emergiu de uma fenda na escuridão e correu diretamente para ele. Força multimembro. Uma imagem estranha e incomum se manifestou atrás de Lelin. Era um humanoide enorme e alto coberto de escamas verdes. Tinha 3 braços grossos e volumosos à esquerda e 4 à direita. Deu um rugido estrondoso. Os músculos de Lelin incharam instantaneamente, trazendo uma espécie de brilho brilhante para suas curvas musculares. Raios de verde e preto combinados, formando uma energia aterrorizante. Feitiço de defesa inata. O número 3 revelou seu último triunfo. Numerosas correntes cobriram todo o seu corpo, formando uma armadura feita inteiramente de raios azuis. Pausa. Raios foram lançados contra o corpo de Lelin. No entanto, eles foram absorvidos pelas escalas Kemoin.
As mãos de Leilin avançaram violentamente e agarraram a armadura elétrica do grupo oposto, rasgando-a ao meio. Zip. Com sua terrível qualidade de corpo principal e sob o aprimoramento de Multilimb Strength, a armadura de raios foi rasgada como papel. A corrente elétrica selvagem destruiu as defesas de Leilin e marcou sua pele e músculos em um preto horrível. No entanto, Leilin nem sequer piscou. Embora tivesse outras maneiras de romper o bloqueio do outro lado, ele estava em uma corrida contra o tempo para ter sucesso. Assim, ele acreditava que o melhor curso de ação seria este que foi simulado várias vezes pelo AI-Chip. Suas defesas inatas gritaram quando foram dilaceradas, e o número 3 sublinhado empalideceu, tentando fugir. Mas como Leilin poderia deixá-lo fazer isso? Com um enorme soco destruidor de terra, a cabeça do número sublinhado 3 foi quebrada, espalhando salpicos de líquido vermelho e branco por toda parte. Número 3 sublinhado. O número sublinhado 1 sublinhado e o número sublinhado 2 assistiram impotentes a esta execução. Agora, com um membro ausente, sua formação não era completa. Numerosas correntes de ferro agrupadas em uma gaiola, mas Leilin rompeu facilmente com sua instabilidade. No momento em que ele escapou, horripilantes raios brancos de luz passaram por toda a região. Uma grande quantidade de solo, rochas e até cadáveres foram vaporizados, formando um longo e profundo barranco. Um feitiço de nível 4 não era comparável à arte arcana de um Morningstar Magus, mas um cristal Paz e Magus não seria capaz de resistir a isso. Se Leilin não tivesse escapado a tempo, ele teria perecido sob a horrível luz branca. Lixo. Vocês são um monte de lixo. Vendo a silhueta de Leilin desaparecendo no horizonte, Leo imediatamente repreendeu os números 1 e 2. Eles abaixaram a cabeça, com dor e tristeza em seus olhos. Leo estava respirando pesadamente. Demorou muito para um Magus de nível 3 usar um feitiço de nível 4. Se tivesse sido usado por um Morningstar Magus de nível 4, as coisas não teriam sido tão lentas e Leilin não teria escapado. Peguei ele. Leo extravasou sua raiva. Ele trouxe os magos restantes e os perseguiu. Não o deixe escapar. Assobios selvagens e gritos soaram de ambos os lados. Os olhos de Leo ardiam com um ódio desmascarado. Este foi o mesmo Leilin que o fez sofrer uma grande perda com aquela pedra astral. Se fosse apenas um único incidente, tudo o que aconteceria seria uma bronca de seu avô e não seria grande coisa. O que o enfureceu foi o fato de Leilin ter descoberto o segredo dos insetos da poeira estelar. Minha nossa! Se suas coleções particulares fossem descobertas, ele seria brutalmente despedaçado pela enfurecida mulher magia Estrela da Manhã. Os métodos que os magos Estrela da Manhã usavam para atormentar os outros eram insuportavelmente cruéis e temidos até mesmo pelo mais selvagem dos demônios. Naturalmente, Leo sentiu o mesmo. Infelizmente, a parte oposta conseguiu destruir todos os vestígios, e Leo ficou sem pistas a seguir. Como tal, seu avô, o rei da Montanha Azure, fez pessoalmente uma viagem para localizar um profeta do Reino da Estrela da Manhã. Depois de pagar um preço enorme, eles obtiveram a identidade definitiva de Leilin. Quanto ao enorme preço, seu avô ainda trabalhava para saldar a dívida. A profecia mostrou que Leilin era apenas um recém-avançado cristal Paz e Magus. Assim, a tarefa de caçá-lo e silenciá-lo recaiu sobre Leo. Para ter sucesso, ele trouxe um grande número de homens. Ele até convocou seu espião no clã Ouroboros, Noah. Coincidentemente, enquanto ele estava no território do clã Ouroboros em meio a discussões com Noah, Leilin apareceu e esbarrou neles. Se o local fosse o Castelo Onyx de Leilin, com a presença da Torre Magus, Leo e seus homens não teriam conseguido se esconder. Além disso, sem qualquer ajuda interna no território central do clã Ouroboros, Leilin tinha certeza de que Leo não ousaria fazer nenhum movimento oposto. Mas agora, eles nunca desistiriam dessa oportunidade de ouro. Os olhos de Leo ficaram vermelhos de raiva. Naquele momento, ele notou Leilin parando. Observando Leilin descendo em uma rocha no topo da colina, ele e alguns de seus homens imediatamente o seguiram e o cercaram. Por quê? Sem nenhum lugar para se esconder, agora você está procurando a morte. Tendo cercado Leilin, Leo ergueu as sobrancelhas e zombou dele. Leilin balançou a cabeça. Ele estava conversando secretamente com seu AI-Chip, BIP. Digitalização concluída. Artigos detectados no lado oposto não excedem o Reino Estrela da Manhã.
Nenhuma outra ondulação do reino da estrela da manhã detectada nos arredores. Lei Lin ficou satisfeito com a conclusão e secretamente suspirou aliviado. Não. Vocês moscas são nojentas, já é hora de eu limpar. Anteriormente, quando ele fugiu em desordem, o que o deixou mais preocupado do que o pergaminho de feitiço, de nível 4 nas mãos da parte oposta foi a possível presença do Rei da Montanha Azure. No entanto, felizmente, ele não apareceu, apenas enviando alguns cristal paz e magia. Com Leo liderando uma equipe de magos de elite e usando o pergaminho de nível 4, não teria sido problema lidar com magos de fase de cristal médio, mesmo um do clã Ouroboros. No entanto, Lei Lin não era um magus comum. Até as mudas da estrela da manhã seriam jogadas por ele. Moscas. O rosto de Leo inchou quando ele ficou vermelho. Espere até eu te pegar. Vou usar um pergaminho mágico e transformá-lo em uma mosca de olhos vermelhos. Shipai. Sonde o espaço circundante e estabeleça um modelo. Comece a traçar o melhor caminho para um massacre. Os olhos de Lei Lin brilharam com uma luz perigosa. Como a parte oposta havia descoberto sua identidade, não havia mais nada para detê-lo. Este assunto tinha que chegar a um fim. 487. A perseguição e aparição. Lei Lin ficou extremamente ofendido com o atentado contra a sua vida. Além disso, Leo era o chefe do clã Oakheart. Se ele fosse morto aqui, seria um grande golpe para o Rei da Montanha Azure. A perseguição com Leo anteriormente não tinha sido apenas para seu entretenimento. Era para o Aiship coletar dados vitais e criar um plano. Agora, com os dados compilados, o Aiship apresentou um grande número de planos. Ele os filtrou continuamente, deixando apenas os mais viáveis. Estabelecimento do modelo concluído. Taxa de vitória em combate simulada, 67,9%, relatou. Entrar no modo suplementar. A voz de Lei Lin estava misturada com uma aura letal. O alvo número 1 é condensação de partículas de energia. Determinado a ser o feitiço Aurora Beam de nível 3. Desvie para a direita em 3,7 metros imediatamente, o Aiship alertou. De acordo com a simulação e as deduções do Aiship, o alvo 1, Leo, ativa um colar de joias coloridas em suas mãos. Uma poderosa aurora explodiu, imediatamente tentando engolir toda a área junto com Lei Lin. Lei Lin desviou para o lado em um piscar de olhos no mesmo momento em que o inimigo fez seu movimento. Raio Aurora. Leo ativou o artefato mágico de alto grau em sua mão. Imediatamente, uma poderosa torrente multicolorida abafou a pedra sobre a qual Lei Lin estava, fazendo com que o terreno desmoronasse. O alvo definido como número 3 está passando por transformação. Estima-se que seja descendente da tribo Banu, linhagem ativada, transformando-se em um urso bárbaro. Aeou. No momento em que o Aiship terminou o relatório, um dos homens ao lado de Leo soltou um rugido estrondoso e começou a rasgar suas roupas. Ele se transformou em um urso brutal com pelo branco duro. Inúmeros fragmentos de gelo cintilantes circulavam ao redor de seu corpo, emitindo um frio congelante que formava ondas de névoa branca ao seu redor. Matar. Os olhos de Lei Lin brilharam em azul. Ele dançou graciosamente e despreocupadamente conseguiu se esquivar da palma da mão do enorme urso, deslizando na frente dele. A espada do meteoro traçou um belo arco enquanto voava pelo corpo do urso. O pelo branco foi cortado, revelando uma carne vermelha brilhante e um contorno dos órgãos internos. Sangue espirrou por toda parte. Incapaz de acreditar em sua derrota, a enorme criatura uivou alto a princípio, mas logo sua voz diminuiu até que se calou. A terra tremeu quando a carcaça do urso branco semelhante a uma grande montanha desabou no chão, fazendo com que grandes quantidades de poeira voassem. O pelo do urso começou a encolher em seus poros e logo voltou à sua forma original de magus. Número 4 sublinhado. Número sublinhado 1 é. Número 2 sublinhado gritaram em alarme, seus olhos fixos em seu companheiro morto. Eles claramente conheciam as habilidades do número sublinhado 4 sublinhado e o fato de que, após sua transformação, ele seria capaz de resistir facilmente a um feitiço de nível 3. E, no entanto, ele morreu tão rapidamente. Os olhos do número sublinhado 1 dispararam para a espada meteoro na mão de Lei Lin. Seus olhos se estreitaram e suas pupilas dilataram. Cuidado com a espada dele. Há algo estranho nisso. A Meteor Sword era originalmente um artefato mágico de alto nível, mas através de várias melhorias e otimizações, sua qualidade melhorou para de um equipamento mágico. Além disso,
Com o poder suplementar de Toxibili, a atual Meteor Sword pode ser considerada uma grande ameaça para qualquer Cristal Paz e Magus. Lei Lin gostava de lidar com inimigos como o urso, todo musculoso e sem cérebro. Okada besta. Do outro lado, testemunhando a retaliação explosiva de Lei Lin, o rosto de Liu endureceu e ele gritou por seu triunfo. Uivos soaram quando uma criatura se manifestou do nada que tinha a parte superior do corpo de um lobo e a metade inferior de um polvo. Ele pousou bem na frente de Lei Lin. As inúmeras ventosas em seus braços pareciam magníficas flores desabrochando. Não adianta. Lei Lin murmurou em voz baixa, sua silhueta se esquivando rapidamente, evitando o ataque de múltiplos braços. Ele parou na frente da besta Okada. Força multimembro. A silhueta de um membro da Multi-Armed Race apareceu atrás de Lei Lin, um poder formidável penetrando em seu corpo. Jing. Multilimb Strength em operação. O poder do anfitrião está aumentando, o Aiship relatou. Lei Lin agarrou sua espada com firmeza e cortou o cérebro da criatura. A besta começou a rachar quando fissuras surgiram em seu corpo como se estivesse quebrando vidro. Eles se espalharam por todo o corpo, antes que pedaços de carne começassem a simplesmente se desfazer. No final, o corpo da criatura foi cortado em ruínas, eventualmente desmoronando como terra. Droga, como você é tão forte! Depois de executar a besta Okada, Lei Lin se virou para olhar para Leo, a intenção de matar em seus olhos fazendo com que o chefe do Akeart Clan sentisse um arrepio na espinha. Você é o próximo. Leo podia distinguir vagamente o que Lei Lin murmurava e podia ver a zombaria nos olhos que estavam olhando para ele. Nunca tendo passado por essas circunstâncias antes, foi um grande golpe para sua autoestima. Número 1 sublinhado, número sublinhado, número sublinhado 2 sublinhado. Siga-me. Leo rugiu ferozmente. Parede da tempestade. Um redemoinho verde pálido emergiu do cajado preto curto em sua mão. O enorme redemoinho então formou uma barricada aterrorizante que parecia ser feita de lâminas afiadas enquanto avançava em direção a Lei Lin. Número sublinhado 1 e 2 acenaram com a cabeça e simultaneamente lançaram seus próprios feitiços. Rito elemental da água. Uma enorme bola de água azul apareceu no chão sob o canto do número 1. Esboço do Ártico. O número 2 convocou uma enorme onda de ar frio e o fez aderir à bola de água. O vento gelado sugou o calor da bola de água, causando uma grande reação quando uma assustadora bola de gelo se formou. Combinação de feitiços e Ceber Torrente. A enorme bola de gelo era como um meteorito enquanto disparava em direção a Lei Lin, caindo no chão. Impressionante. A luz azul nos olhos de Lei Lin diminuiu. Seu corpo estava coberto de gelo e, no entanto, a espada meteoro não se desviou nem um pouco de sua trajetória, avançando e colidindo com ela para abrir um caminho. O frio poderia congelar até a morte um Magus médio de nível 3. Para Lei Lin, porém, tudo o que podia fazer era atrasá-lo. Praga das chamas sombrias. Uma enorme quantidade de densas chamas negras colidiu com o redemoinho que agora se transformou em um furacão. Os dois se enfrentaram, cada um tentando destruir o outro. Comparado com feitiços combinados, é mais sensato confiar em equipamentos mágicos. Assim não haverá com o que se preocupar. Lei Lin rasgou o furacão e deu um passo na frente de Leo. Seus olhos brilhavam com um frio penetrante que deu arrepios no outro homem. Dica do Fatality. Raios negros da morte riscaram o vasto céu, alcançando Leo em um flash. Quando eles estavam prestes a atacar, uma cruz de madeira preta em seu pescoço imediatamente brilhou e formou uma runa que representava nova vida e regeneração. A barreira quebrou quando os raios da morte se dissiparam. A maior parte do ataque foi bloqueada pelas runas defensivas, mas mesmo assim apenas desviou o ataque quando um buraco do tamanho de um polegar apareceu no corpo de Leo, sangrando profusamente. Como isso pode ser? Leo olhou para Lei Lin, o medo em seus olhos era palpável. Ele soltou um grito estranho, virou a cabeça e fugiu. O número 1 sublinhado e o número sublinhado 2 cumpriram fielmente seus deveres como guarda-costas, impedindo Lei Lin de persegui-los. Desistindo depois de enfrentar problemas tão triviais, você certamente merece ser chamado de descendente de uma grande família. Lei Lin balançou a cabeça e riu enquanto seu olhar em Leo estava cheio de zombaria. Vendo Lei Lin coberto de sangue, os números 1 e 2 sentiram um arrepio na espinha. No tempo em que acompanharam Leo, eles viram sua cota de matança. No entanto,
Esta foi a primeira vez que eles encontraram alguém tão valente e feroz quanto Lei-Lin. Ambos amaldiçoaram Lei inúmeras vezes por provocar Lei-Lin, mas Lei-Lin tinha o que eles precisavam, então eles não tiveram escolha a não ser agir. Saia do caminho, senão você vai morrer. Lei-Lin sacou sua espada e apontou para eles. Número 1 sublinhado e número sublinhado número sublinhado 2 trocaram olhares. Com determinação em seus olhos, ambos balançaram a cabeça. Pena. Lei-Lin não simpatizava com os lutadores suicidas de famílias numerosas. Além disso, esses dois do clã Oakheart não tinham mais meios de defesa. Armados com a determinação de morrer em batalha, eles ficaram na frente de Lei-Lin e bloquearam seu caminho. Ponto. Droga. Por quê? Por quê? Leo estava fugindo loucamente, seu coração em turbulência absoluta. Ele não apenas trouxe um pergaminho de nível 4 para isso, como também trouxe consigo um grande número de poções e equipamentos mágicos. Ele ainda tinha 4 cristal paz e magia acompanhando-o. Com tanto poder, lidar com um recém-promovido cristal paz e magus deveria ter sido uma questão simples. E, no entanto, o adversário era, insondavelmente aterrorizante, praticamente destruindo toda a sua equipe. Kirishi. De repente, o som de 2 cristais quebrando foi emitido de seu peito. Depois de ouvir o som, o sangue sumiu de seu rosto e ele entrou em pânico. Ele acelerou enquanto corria. Número 1 sublinhado e número sublinhado 2 também estão mortos. Inútil mesmo. Logo depois, ele cerrou os dentes e recuperou um dispositivo de comunicação. L. Digitou algum código secreto e a mensagem foi enviada de sua mão. Ainda tenho uma chance. Eu sou o chefe do clã Oakheart, contanto que eu volte. O avô absolutamente não fechará os olhos para. Leo fez uma figura lamentável enquanto fugia em desordem, falando palavras de encorajamento para si mesmo. Peguei você. Uma voz foi repentinamente transmitida por trás dele. Ele virou a cabeça, apenas, para ver Lei-Lin correndo em sua direção na velocidade do relâmpago, uma faixa preta brilhante. Nesse ritmo, ele o alcançaria em apenas 10 segundos. O novo sangue no corpo de Lei-Lin era obviamente dos números 1 e 2. Não. Tu não me podes matar. Eu sou o chefe do clã Oakheart. Se você me deixar ir, eu posso te dar o que você quiser. Leo correu loucamente, sua voz ficando rouca enquanto ele gritava termos de rendição. Eu só quero a sua vida. Lei-Lin sabia que as promessas feitas nessas circunstâncias não eram confiáveis. Assim, sem emoção, sua intenção de matar aumentou. Sua velocidade aumentou 3 vezes, e ele estava a apenas um braço de distância de Leo e seu rosto petrificado. Morra. Lei-Lin sacou sua espada meteoro preta. Pare. Uma voz extremamente imponente falou, diretamente na mente de Lei-Lin. 488. Confronto com a estrela da manhã. Esta voz. Um Morningstar Magus? As pupilas de Lei-Lin se estreitaram. Se alguém fosse nomeado como o Magus da fase cristal com o maior conhecimento do reino Estrela da Manhã no continente central, seria ele mesmo. Por meio das simulações e deduções do AI-Chip, bem como das informações coletadas anteriormente, ele já tinha uma compreensão profunda do reino Morningstar. O dono dessa voz não podia ser disfarçado, as palavras emanavam poder e uma leve aura de regras. Isso não era imitável por magos abaixo do posto Estrela da Manhã. Avô. Me salve. Leo sorriu de repente e desacelerou à frente de Lei-Lin. Na presença de um Morningstar Magus, Lei-Lin absolutamente não poderia prejudicá-lo. Ele confiava completamente em seu avô, bem como na força do reino Estrela da Manhã. No entanto, Lei-Lin notou algo diferente. Embora a natureza da aura não tenha mudado, seu poder está apenas na fase cristal em seu pico. Poderia ser uma marionete. Ou algum tipo de clone. Afinal, isso estava dentro dos limites do clã Ouroboros. Se os Morningstar Magia de outros clãs interviessem, isso seria visto como uma provocação, levando à guerra. Mas as restrições a esse tipo de clone pareciam pouco claras. Afinal, era muito difícil para Morningstar Magia criar um clone de igual força. Muito poucos tiveram sucesso porque a maioria deles estava limitada à força do nível 3 da Estrela da Manhã. Com a visão aguçada de Lei-Lin, ele já podia ver uma faixa azul correndo de longe. Você está perdido. Leo riu, despreocupadamente. Mas logo depois, seu sorriso desapareceu quando o ambiente rapidamente encolheu e cresceu novamente.
Uma cena varreu como uma curva parabólica e ele acabou olhando para um pedaço de chão amarelo. Minha cabeça foi cortada. Ele disse com o último de sua consciência. Leu então caiu na escuridão eterna. O espaço tremeu quando uma sombra azul emergiu repentinamente, diante dos olhos de Lelin, olhando para o cadáver sem cabeça de Liu com uma expressão de raiva. Eu disse para você parar agora mesmo. Sua voz era profunda. Parecia carregar uma compulsão irresistível de obedecer a cada palavra dele. Essa aura majestosa só poderia ser desenvolvida após obter poder absoluto e estar em uma posição elevada por um longo período de tempo. Lelin também estava analisando este Morningstar Magus. Embora ele não tivesse visto o Rei da Montanha Azul antes, ele havia lido sobre ele. A outra parte parecia exatamente como nos retratos, uma cabeça de cabelo azul com olhos que brilhavam como estrelas. No entanto, aqueles olhos agora estavam brilhando de raiva. Esta foi a fúria de um Morningstar Magus. Foi o suficiente para reduzir Lelin a cinzas. No entanto, Lelin simplesmente encolheu os ombros. Desculpe. Eu o matei. Se este fosse seu corpo principal, Lelin não teria chance de fugir. No entanto, era apenas um clone e ainda havia esperança de escapar. Você sabe quem ele é? As pálpebras do Rei da Montanha Azul caíram. Alguém familiarizado com ele saberia que isso era um sinal de raiva irreprimível. O chefe do clã Oakheart. Lelin balançou a cabeça e olhou para o Rei da Montanha Azul. Eu não me importo com quem ele é. Alguém que tem más intenções para comigo só pode se arrepender com a morte. Então deixa eu te contar uma coisa também. O último Magus que ousou ofender o clã Oakheart ainda tem suas cinzas enterradas abaixo dos degraus da cidade da Montanha Azul. O brilho nos olhos do Rei da Montanha Azul atingiu um limite. Um espelho circular apareceu na frente dele, refletindo a figura de Lelin. Tire. O Rei da Montanha Azul apontou gentilmente para o Lelin no espelho. Um zumbido soou e, como se tivesse sido rejeitado pelo próprio mundo, Lelin imediatamente sentiu as partículas elementares que estavam em completa harmonia com ele anteriormente deixá-lo um após o outro. Como se o despojasse para uma pessoa comum, o domínio de um Morningstar Magus exibiu seu poder aterrorizante mais uma vez. Não é isso. Lelin era um Magus que já havia experimentado um verdadeiro domínio da Estrela da Manhã quando foi pego pelo caçador de demônios Sirion. Ele naturalmente notou a diferença entre este domínio e o de um Morningstar Magus. A situação desta vez foi muito melhor. Sua conexão com as partículas elementares ainda mal se sustentava. Contanto que ele usasse mais força espiritual do que o normal, ele ainda seria capaz de se comunicar com eles e invocar seus feitiços. Isso era apenas equivalente à sua força espiritual sendo suprimida para um quinto de sua quantidade normal. Um sorriso amargo apareceu no canto dos lábios de Lelin. Mesmo que a outra parte fosse apenas um clone cuja quantidade total de força espiritual e poder mágico era quase igual à dele, ele não era páreo para ele na compreensão de feitiços e leis. Mesmo essa simples supressão o colocou imediatamente em um dilema. Com mais da metade da força de seu corpo sendo suprimida, como ele lutaria contra um Magus de nível 3? Lelin balançou a cabeça, sentindo que havia sido muito otimista anteriormente. No entanto, esta também é uma oportunidade. Uma oportunidade de confrontar um Magus da Estrela da Manhã de frente e coletar dados. Os olhos de Lelin brilharam. Se ele quisesse avançar para o reino da Estrela da Manhã, não poderia faltar conhecimento disso. Embora o AI-chip já tivesse usado os dados que tinha para simular alguns experimentos, a falta de amostra significava que seu progresso ainda era inferior a 20%. E agora, uma clone do Morningstar Magus apareceu na frente dele. Ele não precisava derrotá-lo, ele precisava apenas ganhar tempo enquanto o AI-chip reunia dados que seriam muito benéficos para ele. O AI-chip deve ser capaz de coletar dados suficientes desta luta. Os olhos de Lelin brilharam mais. Ele puxou a espada meteoro, um assobio metálico saindo da lâmina. Ao mesmo tempo, uma camada de escamas escuras de Kemoin cobriu o corpo de Lelin. O fantasma de um enorme membro da multi-armada raça apareceu atrás dele também. Desde que minha conexão de partícula elementar foi suprimida, só posso contar com minha força física. Com a força multilimba em pleno vigor, todo o corpo de Lelin aumentou e numerosos músculos incharam quando uma membrana verde escura emergiu na superfície de seu corpo. Após um grito profundo, a espada meteoro de Lelin emitiu numerosos raios de luz que dispararam em direção ao Rei da Montanha Azul como uma chuva de flechas. Você realmente se atreve a resistir?
O rei da montanha Azuri franziu a testa. Quantos anos se passaram desde que um magus de escalão tão baixo o provocou? 200 anos, 300. Ele nunca havia encontrado essa situação desde que avançou. Após um torpor momentâneo, o rei da montanha Azuri foi dominado por uma raiva sem limites. O som de metal batendo em metal soou quando um filme esférico translúcido apareceu ao redor de seu corpo. Apesar de parecer uma mera camada borbulhante, na verdade bloqueou todos os raios negros. Morra! A figura de Lei Lin emergiu assim que os raios desapareceram. De repente, ele pulou e a espada meteoro cortou o vazio, trazendo consigo um vento feroz que visava o rei da montanha Azuri. Gases negros dispararam de ambos os lados da lâmina, tão corrosivos que parecia que até o vazio ao redor iria derreter. O solo foi continuamente erodido. Bang! A lâmina, que continha um veneno terrível, foi bloqueada por uma palma envelhecida. Embora esta palmeira parecesse extremamente velha, com veias verdes, saindo da pele, era imóvel como uma colina. Mesmo a pele não tinha sido perfurada. O rei da montanha Azuri levantou a mão direita com um sorriso zombeteiro, observando a mudança de expressão de Lei Lin. Abandonando feitiços elementais e mudando para a força física, este método não é ruim quando está sob supressão elementar. Infelizmente, seus truques são de nível muito baixo. Impossível. Seu corpo não pode ser tão forte. Lei Lin deixou escapar. O rei da montanha Azuri riu. Você sabe o que é massa pontual? E o significado do reino estrela da manhã? O poder da massa pontual, força da alma, é o único poder que um Morningstar Magus tem. No entanto, superei muito a força espiritual e a força física, tendo alcançado uma mudança qualitativa terrível. Uma camada de luz cristalina emergiu, acima da palma da mão do rei da montanha Azuri. Com a mão direita agarrando a espada meteoro, ele impiedosamente perfurou a lâmina com a esquerda. A meteor suou e voou um grito triste quando a lâmina quebrou. O mero ataque físico de um Morningstar Magus poderia realmente danificar a Meteor Sword, que era comparável ao equipamento mágico. Embora eu não seja especialista em ataques físicos, desde que eu tenha a amplificação da força da alma, minha vitalidade será capaz de romper os limites e finalmente me permitir alcançar o corpo perfeito da estrela da manhã. Essa sua força e sua força espiritual só entrarão em colapso diante da força da alma. Como se confirmando as palavras do rei da montanha Azuri, um grande número de lâminas de luz cristalina apareceu diante de Lei Lin, afogando-o dentro. O poder da massa pontual, também conhecido como força da alma, foi a próxima evolução da força espiritual. Apenas Morningstar Magia poderia possuir tal coisa, e foi a primeira vez que mostrou seu terror na frente de Lei Lin. Enquanto observava Lei Lin ser afogado pelas lâminas de luz, o rei da montanha Azuri sorriu. As lâminas de luz, que eram compostas de força da alma, não eram apenas poderosas em ataques físicos. Eles podem até atacar o mar espiritual dentro do mar de consciência de um magus. Os magos que estavam abaixo do reino da estrela da manhã, sem uma defesa de força da alma de poder equivalente, não tiveram a menor chance de resistir a essas lâminas. Esta foi a razão pela qual Morningstar Magia quase não tinha inimigos no nível 3. A força da alma era muito assustadora. No entanto, o sorriso no rosto do rei da montanha Azuri durou apenas um momento e sua expressão endureceu imediatamente. Com sua força da alma, ele sentiu que Lei Lin poderia ter sofrido ferimentos por todo o corpo, mas havia sobrevivido aos golpes das lâminas de luz da alma. Logo depois, o rei da montanha Azuri sentiu o peso em sua mão desaparecer quando a espada meteoro pousou neles. Bang! Uma sombra verde escura saiu correndo do mar de lâminas, seu corpo escamoso coberto por uma película verde escura furiosa. Esmagamento de vários membros. Lei Lin havia jogado fora a espada do meteoro e, conforme a força física de suas mãos aumentava, ele lançou o punho na defesa do rei da montanha Azuri. O mero poder desse soco poderia abalar o próprio espaço. A força da alma de um Morningstar Magus superou a força espiritual em termos de qualidade. Devido a essa enorme disparidade de força, a maioria dos métodos dos magos se tornaram ineficazes. Mas Lei Lin não se limitou aos métodos dos magos. Ele possuía uma técnica secreta de outro mundo, Multilimb Strength. Um grande fantasma de um membro da Multi-Armed Race apareceu atrás do corpo de Lei Lin, rosnando para o céu. 489. Rompendo a defesa. A força espiritual era fundamental para um magus. No início, como acólitos, todos os magos começavam com a meditação.
Eles começariam a meditar em uma runa de força de vontade própria e construiriam um corpo espiritual central, junto com um mar de consciência. Depois de avançar para o reino dos magos oficiais, eles teriam uma conversão de ciência elemental de 80% ou mais, a fim de avançar para o nível 2. Depois de materializar a força espiritual no nível 2 e, em seguida, passar pelos 3 estágios de vapor, hidro e cristal no nível 3, a massa pontual finalmente seria formada. A massa pontual era fundamental para os Morningstar Magi. Era o caminho de todos, até dos espíritos. Uma vez que eles ultrapassassem esse gargalo, a força espiritual no mar de consciência de um mago se sublimaria para formar a força da alma. Este era um limite nos tempos antigos, usado para marcar a diferença de força entre os magos. Somente aqueles que eram capazes de usar a força da alma seriam considerados como tendo pisado no mundo dos antigos magos. Como a força da alma tinha um poder supressor horrível, os magis de baixo escalão perderiam sua capacidade de se comunicar com os elementos acabariam desconectados das partículas elementares. Aqueles que foram suprimidos seriam incapazes de resistir ou escapar. Muitos Morningstar Magi gostaram de usar esse truque em seus domínios. Assim, ao longo do tempo, eles aumentaram com sucesso o prestígio de um Morningstar Magus. Como seus poderes normais foram suprimidos, Leilin não teve escolha a não ser usar outro sistema de poder. Felizmente, ele realmente tinha uma coisa dessas em mãos, um segredo terrível de outro mundo, Multilimb Strength. Leilin confiou na membrana verde escura para evitar ferimentos e morte quando se afogou no mar de lâminas leves. Um som estrondoso soou, como se uma montanha alta tivesse desabado em ondas quebrando. O fantasma ficou atrás de Leilin, realizando os mesmos movimentos que ele. Fluxos de ar sem forma começaram a desenvolver uma pressão quando até mesmo o solo atrás do Azuri Mountain King começou a desmoronar. O vento rolou continuamente, coagulando para formar uma substância que era mais forte que o granito. A camada defensiva do rei da montanha Azuri se deformou completamente quando um olhar de descrença tomou conta de seu rosto. Mesmo para uma estrela da manhã, você é apenas isso. O Leilin encharcado de sangue começou a rir. Ele então jogou o punho para frente, mirando no rosto do rei da montanha Azuri. Brum! O Azuri Mountain King deslizou pelo chão como um trem passando, deixando longos rastros no chão. A pele de uma estrela da manhã é realmente grossa. Leilin lançou seu punho cerrado sem qualquer traço de excitação em seu rosto. Ele definitivamente sentiu quando seu soco acertou. Uma barreira com um brilho estrelado apareceu no rosto do rei da montanha Azuri, bloqueando seu ataque. Portanto, ele foi apenas ligeiramente abalado pelo ataque e não sofreu ferimentos graves. Defesa da força da alma. Leilin examinou o rosto monótono do Azuri Mountain King enquanto ele se levantava, conversando secretamente com seu airship. Quantos dados foram coletados no alvo? Coleta de dados em 12,1%. É necessária mais interação com o alvo. Sugere-se romper as defesas da força da alma. O airship respondeu. Você ainda quer que eu tente quebrar a força da alma? Leilin sorriu amargamente e balançou a cabeça. Se não fosse pelo propósito de reunir informações, ele não seria tão tolo a ponto de entrar em conflito com um Morningstar Magus em primeiro lugar. Comece as simulações, calcule um caminho de retirada. Vendo como as coisas acabaram em desvantagem, ele imediatamente fez planos para recuar. Mas no momento atual, não cabia mais a ele decidir se poderia sair. Leilin viu que o Azuri Mountain King não estava gravemente ferido. Uma grande quantidade de chamas continuou a cercá-lo, queimando descontroladamente. Traços de fumaça preta saíam de suas narinas, olhos e ouvidos. Ele estava realmente furioso. Morningstar Magi sempre foi colocado no topo de um pedestal, muito parecido com os reis. No momento atual, ele se sentia como um rei que foi mordido por uma formiga enquanto caminhava pela rua. Aos olhos do rei da montanha Azuri, desde que não atingisse o posto de estrela da manhã, sua existência era semelhante à de uma formiga. Ser mordido por uma formiga, e até ser humilhado por ela, como alguém aguentaria? Você. Como? Ouse. Você. Insulto. Eu. O rosto do rei da montanha Azuri se contraiu, suas palavras cheias de raiva se separaram. Tais lamentos lamentosos de derrota, eu os ouvi com muita frequência. Leilin não deu ao adversário uma chance de repreendê-lo, avançando. Mesmo em uma simples partida de velocidade, Leilin deixaria a desejar em relação ao adversário. Portanto,
A única maneira de ele escapar com sucesso seria desacelerá-lo infligindo algum grau de lesão. Eu quero incinerar sua alma por 100 séculos. O rei da montanha Azuri gritou alto, a aura imponente emanando de seu corpo. Até o céu começou a escurecer, revelando o brilho das estrelas. Apenas um Morningstar Magus poderia compreender, completamente o poder de um domínio. Em qualquer caso, o Lei atual atingiu seus limites de nível 3, aproximando-se infinitamente do nível 4. Portanto, ele foi capaz de retratar uma parte do poder de seu domínio. Sendo envolvido no domínio Morningstar, Lei sentiu como se tivesse caído em um pântano. Cada movimento era tedioso. Armadura da alma. Uma camada de armadura translúcida encorpada apareceu no Azuri Mountain King. A julgar por sua atitude, parecia que ele estava pronto para enfrentar Lei com força pura para pagar a humilhação. Operação de força multilime, tempo restante estimado, 3 minutos e 57 segundos. Observando a dica do Aiship, um Lei desenfreado amplificou seu poder ao máximo. Ele atingiu o rei da montanha Azuri de frente. A terra tremeu quando uma silhueta de verde escuro e outra de azul translúcido colidiram uma com a outra continuamente. Cada soco e chute parecia rasgar o céu, criando incontáveis tremores no chão. Explosões agudas e ensurdecedoras explodiam continuamente de onde atingiam. Assim que a poeira fosse dissipada, toda uma enorme região teria sido eliminada do mapa. Bang! Um punho translúcido do corpo blindado esmagou o peito de Lei violentamente. Múltiplas escamas racharam e voaram com luzes explosivas de radiâncias verdes escuras. O rosto de Lei ficou vermelho e alguns raios negros de luz apareceram em sua mão, dica do Fatality. Como se o próprio ceifeiro tivesse descido à terra, uma terrível luz explosiva surgiu. Com o quão perto eles estavam, até o rei da montanha Azuri nem teve a chance de se esquivar. Embora a outra parte tivesse suprimido suas conexões elementais, ele era apenas um clone afinal, e seu corpo principal não estava no local. Assim, Lei ainda poderia romper a força da alma do oponente, convergindo com força a essência elemental. Tudo o que exigia era um enorme consumo de força espiritual. Lei havia se contido em seu trunfo até agora. Em primeiro lugar, não houve oportunidade real de usá-lo e, em segundo lugar, ele estava ganhando tempo, esperando que o rei da montanha Azuri mordesse a isca. Quanto aos dados de seu oponente, ele sempre manteve isso em mente. Você não cumpriu as regras. A expressão no rosto do rei da montanha Azuri disse tudo. Lei entendeu claramente o que ele quis dizer, mas não se importou. Não houve nenhum acordo sobre o uso de feitiços em batalha. Além disso, o oponente era um Morningstar Magus que havia feito o primeiro movimento. Em uma questão de vida ou morte, quem obedeceria às regras? A pretensão de Lei de ter força corporal suprema enganou com sucesso o rei da montanha Azuri. A coisa mais aterrorizante sobre um Morningstar Magus, e também o fundamento de seu poder, eram os feitiços de força da alma. Observando o confuso e exasperado Azuri Mountain King se preparando para retaliar, Lei quase não conseguiu conter o riso. Os raios da morte atingiram o rei da montanha Azuri em um flash, colidindo com a armadura translúcida. Ah! O rei da montanha Azuri gritou, o vazio e as estrelas atrás dele tremeram quando uma enorme quantidade de luz azul convergiu em sua armadura. Explosões soaram quando a Aiship relatou a ele, Multilimb Strength com força total, como Lei poderia perder esta oportunidade de ouro. Ele imediatamente gritou, liberando todo o poder restante nele. Sentindo o fluxo constante de energia penetrando em seu corpo, Lei avançou descontroladamente em direção à defesa do rei da montanha Azuri. Um enorme punho de ferro pousou impiedosamente na armadura, e a camada translúcida tremeu. O rei da montanha Azuri não podia acreditar em seus olhos quando sua armadura rachou, explodindo em uma explosão alta. Os raios negros da morte atingiram seu peito e o perfuraram como flechas, a defesa da força da alma do alvo violada. Dados sendo coletados, o Aiship aproveitou a oportunidade para coletar grandes quantidades de dados enquanto estava disponível. Lei também absorveu, sem saber, alguma forma residual de dados do Azuri Mountain King. Prisão das sombras. Fronteira de névoa densa. Observando o Azuri Mountain King cortar uma figura lamentável enquanto recuava, Lei continuou a lançar seus feitiços. Uma névoa negra ameaçadora se espalhou continuamente, engolindo o rei da montanha Azuri. O chão se dividiu enquanto inúmeras barras amarelas se estendiam para cima,
formando uma masmorra gigantesca que selava a névoa lá dentro. O feitiço dobrado de densas formações de névoa com a adição de uma maquiagem de composição secreta deve ser suficiente para atrasar a parte oposta em pelo menos 3 minutos. Nem um pouco zeloso para continuar com a luta, Lei Lin se virou para sair. Fatality Step não causou nenhum ferimento grave ao Azure Mountain King. Acrescentando o fato de que ele era um Morning Star Magus, ele definitivamente tinha alguns trunfos escondidos. Depois de várias provocações, ele poderia ficar histérico e, se isso acontecesse, Lei Lin não queria enfrentá-lo de frente. Como tal, sua silhueta imediatamente se transformou em uma sombra negra e desapareceu rapidamente no meio da batalha. Rumble. Cerca de 2 minutos depois, uma enorme espada azul cruzou a largura da masmorra e desabou como uma montanha que teve seu cume raspado. Poeira voou e pedras voaram por toda parte. Quando a nuvem de poeira se dispersou, 2 olhos vermelhos apareceram na escuridão. Lei Lin. Lei Lin. Lei Lin. Eu vou te matar. Ele gritou no topo de sua voz. Quando ele não conseguiu localizar sinais de Lei Lin, ele começou a rugir furiosamente. Seguindo seu silvo, enormes ondas de energia azul se espalharam, causando estragos na região. O solo tremeu e as pedras rolaram quando a própria terra se partiu. Parecia que o Armagedon havia chegado. Tudo o que aconteceu não tinha mais nada a ver com Lei Lin. Depois de escapar para uma distância segura, ele imediatamente mudou de curso, ordenando que o Aiship limpasse todos os vestígios e marcas em seu corpo. Após várias rodadas de purificação, Lei Lin chegou a uma caverna recém-estabelecida. Meu senhor! Um raio de luz brilhou no meio da caverna. Uma bela mulher com um corpo esguio e proporcional fez uma reverência. Atrás dela estavam Parker e os outros homens. Parece que você salvou todos com sucesso. Bem feito. 490. Grande crise. Naturalmente, essa Magus feminina era Tanasa. Como uma Cristal Paz e Magus da Forgotten Land, ela tinha uma identidade sensível e serviu como força oculta de Lei Lin. Tanasa também participou secretamente de várias batalhas. Assim que ele notou a mudança repentina na família Parbley, Lei Lin a enviou para resgatar seus magos no castelo. Parker, como estão as vítimas? Mesmo assim, ferimentos e mortes não puderam ser evitados, embora ainda fosse melhor do que ser eliminado. Mestre, desta vez perdemos 2 magos de nível 3, um deles na fase de vapor. Parker não parecia bem, e a grande perda desta vez podia ser vista em seu rosto. Depois de ouvir atentamente, Lei Lin suspirou. O mundo Magus estava cheio de perigo. A morte era comum em lutas entre magos, então aqueles que lutavam em batalhas raramente se importavam com isso. Mas como executor, ele não podia dizer isso em voz alta. Lei Lin apontou 3 dedos para o céu. Eu juro em nome de Lei Lin Falier, todo Magus que lutar até a morte por mim será adequadamente compensado. Seus vassalos o seguiram por diferentes razões. Alguns deles queriam melhorar ainda mais, mas muitos trabalhavam para suas famílias como Parker. Assim, o juramento de Lei Lin os relaxou com sucesso. O que aconteceu na família Parbley foi muito complicado. Prepare uma sala para mim, preciso entrar em contato com a sede. Sabendo que havia grandes perigos, seria tolice fazer outros movimentos. Lei Lin tinha suas próprias forças para apoiá-lo, e era hora de colocá-las em bom uso. Este clone estava apenas no nível 3, e esta era a sua única chance de matá-lo. Ele estava muito confiante na força de suas forças. Seu quarto foi preparado. Por favor, siga-me. Tanasa conduziu Lei Lin profundamente na caverna. Embora esta base secreta fosse temporária, não era um grande problema construir várias salas usando feitiços. Parker olhou para Tanasa cujo rosto estava coberto por um pano preto, moveu a boca mas por fim não disse nada. Só agora ele soube que outro cristal magus servia a seu mestre. Rico em experiência, ele sentiu uma aura de perigo da aura de sangue frio daquele magus. Quantos poderes ocultos o mestre tinha? Embora estivesse acostumado com seu mestre realizando milagres, Parker sentiu como se estivesse envolto em outro véu misterioso. Claro, isso era apenas sua imaginação. Ele preferia morrer a perguntar sobre os segredos de seu mestre ou mesmo sobre a identidade da mulher. Era assim que um subordinado deveria se comportar. Não só ele, os outros magos aceitaram a existência de Tanasa imediatamente também, como se ela tivesse estado com eles todo esse tempo. E com a ajuda de Tanasa, sua base foi rapidamente arrumada.
Ao enfrentar um grande perigo, um grande poder pode dar confiança às pessoas. Isso não se limitava às pessoas comuns, até os magos se sentiam da mesma forma. Em uma caverna cavada com feitiços elementais da terra, Lei Lin encontrou a marca secreta de seu oficial de comunicações. Ele pressionou a mão na marca e logo o dispositivo estava coberto de luz negra. Depois de vários minutos, o rosto de Lei Lin ficou sombrio. Não pode passar. Ele pressionou a impressão mais uma vez. Cede. Tem alguém aí? Depois de várias tentativas, ele não pôde deixar de admitir que o contato designado, especificamente para ele, que deveria estar pronto para receber sua mensagem a qualquer segundo, havia desertado de seu posto. Sabendo disso, Lei Lin franziu a testa. Ele não tinha outro apoio no continente central, exceto o clã Ouroboros, e estaria em perigo se algo acontecesse no quartel-general. Só a prisão de Azuri Mountain City o forçaria a se esconder no subterrâneo da sociedade, com a escória do mundo Magus. O que diabos aconteceu? Lei Lin procurou nas outras páginas. Não houve feedback de Keza. Lucian estava lá, mas não disse muito, apenas que algum acidente havia ocorrido e todos os movimentos do anel externo foram cancelados. Cancelado? Agora. Lei Lin sorriu friamente, terminando diretamente o contato com Lucian. A julgar pelo tom dele, algo deve ter acontecido no quartel-general que os fez perder a capacidade de reação, e por sua maneira reservada, ele ainda não o considerava um membro central e estava desconfiado neste momento-chave. Era muito perigoso sem informações precisas. Lei Lin considerou calmamente por um momento e virou para outra marca vermelha em forma de escama. Depois de um curto período de conexão, uma resposta finalmente chegou. É Lei Lin? É. Lei Lin falou em voz baixa. Freya, você está no quartel-general agora? Sim, estou aqui. Lei Lin, agora é uma emergência. É melhor você voltar imediatamente e não sair. Lei Lin ficou surpresa com sua voz em pânico. Ela não tinha agido assim, mesmo quando a linhagem de sua própria família estava se deteriorando. Eu também tenho problemas aqui. A família Parbley conspirou com Azuri Mountain City, e até mesmo o clone do Azuri Mountain King está aqui. Lei Lin relatou a informação que não havia contado a Lucian agora. A família Parbley, um clone do rei da montanha Azuri. Ela gritou de surpresa. Qualquer um ficaria nervoso se um Morningstar Magus, mesmo que apenas um clone, aparecesse em seu interior. Eu sabia. Sabia o quê? Lei Lin perguntou. Freya pareceu notar seu lapso de língua e, depois de um tempo, falou em voz baixa. Você está em lugar seguro. Absolutamente seguro. Lei Lin moveu os dedos e a luz negra cobriu toda a sala. Espere um minuto, preciso mudar para um canal criptografado. Quando a voz de Freya chegou, a luz daquela marca primeiro desapareceu e depois voltou, agora mais brilhante. As coisas não parecem boas. Lei Lin ouviu com atenção. Ele sabia que o que Freya ia dizer definitivamente afetou sua vida. Não podemos fazer contato com o mentor ou os outros dois anciãos. A voz nervosa de Freya veio da marca. Não pode fazer contato. O que isso significa? Lei Lin estava confuso. Meu professor disse que eles estavam prestes a encontrar as coordenadas do mundo do purgatório, e eles precisavam realizar experimentos detalhados e não podiam ser perturbados. Assim, cortam toda a ligação com o exterior. Ontem, descobri que a chama espiritual que meu professor me deu estava prestes a se extinguir, então invadi o laboratório do meu professor. O que você achou? A voz de Lei Lin também ficou nervosa. Ninguém estava naquele laboratório, até o portão astral parou de funcionar. Soluços intermitentes misturavam-se às palavras de Freya. A mesma coisa aconteceu nos laboratórios dos outros dois anciãos. Lei Lin estava prestes a xingar, então ele respirou fundo para se acalmar. Os experimentos no portão astral eram muito perigosos e, se você não voltasse antes que as pedras astrais ficassem sem poder, os magos que passassem por ele ficariam presos em outro mundo. Como disse Freya, as pedras astrais se esgotaram e até a chama espiritual estava extremamente fraca. Eles estavam presos em outro mundo. Os três magos Estrela da Manhã eram a espinha dorsal do clã Ouroboros. Uma vez que eles os perdessem, não demoraria muito para que todo o clã fosse destruído. Não é de admirar que o quartel-general estivesse uma bagunça, e até mesmo Lucian foi jogado em desordem. Tem certeza? Lei Lin sentiu sua garganta apertar, mas ainda tinha esperança.
Tentamos de tudo para contatá-los, até mesmo projetando a chama espiritual. Nada funcionou. Meu mentor. Receio que eles estejam perdidos em outro mundo. Do outro lado da marca, Freya não conseguia conter os soluços sufocados. Quando alguém estava perdido em outro mundo, não era tão simples quanto não poder voltar. Os grandes mundos sempre odiaram os forasteiros e, uma vez que você não conseguisse voltar a tempo, os magos presos lá não teriam um bom fim. Mordiscar para longe da segurança do portão astral e, finalmente, inverter a atitude do mundo. Essa era a melhor maneira de conquistar outro mundo. Agora, os 3 anciãos da Estrela da Manhã eram como pessoas comuns perdidas no oceano sem limites, cercadas por tubarões sangrentos. Nada poderia ser pior do que isso. Depois de chorar um pouco, a voz de Freya finalmente ficou firme. Você sabe por que o Rei da Montanha Azul está aqui? Não faço ideia. Pensei que fosse para a família Parble ou para mim, mas agora não tenho certeza. Leilin sorriu amargamente. Se fosse apenas um acidente experimental, ainda havia esperança. Mas e se a coisa toda foi armada por seus inimigos? Pensando nos presságios da guerra recentemente e no comportamento anormal do Rei da Montanha Azul, Leilin achou que isso era muito possível. Depois de milhares de anos, porque eles encontraram o mundo do purgatório neste exato momento. Fazia sentido se essa era a trama de seus inimigos. Bom trabalho. Bom trabalho. Uma coordenada astral prendeu 3 magos da Estrela da Manhã. Leilin respirou fundo. Se ele estivesse certo, depois que os magos da Estrela da Manhã do clã Ouroboros desaparecessem, eles seriam tratados tão rápido quanto um raio. Se eles não pudessem resolver este assunto, a partir de agora, se o clã Ouroboros continuaria a existir no continente central era uma questão. Cortando a conexão, Leilin caiu em pensamentos profundos.